de sacolão de chapéu, fazia ontem, acho que só desse tivesse, só da fiscal. Fez aquelas trilhas de voz também, tipo, bem alucinada. E todo, ele me levou pra escola assim também, sabe? Tava super quebrada. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Tem que ter condicionamento um pouquinho, né? Eu não gosto, mas eu acho que, sei lá, eu te mostrar as aventuras que ele fez fazer. E, tipo, a gente não fica fazendo desenho, vamos levar um tênisinho. Era só escalar o pão de açúcar. 8 horas. Ela só 8 horas subindo? Não, subindo e descendo. Ah. Ela só parou no grau 4 porque a gente estava com uma corda só e eu não tinha como subir. Grau 4, aquela piadinha invertida. Querer que sem luva, sem nada. Aí pra enfiar a mão dentro do espeto, de arame. Mas a Mônica parece um cavalo puro sangue subindo, né? Ela é gigante ela tem um condicionamento físico muito bom. Você malha, Mônica? Tem 4 anos que eu tô fazendo isso assim, cara. Só calistenia. Ela faz, né? E meus pezinhos, que eu fui comprando um pouquinho, eu sempre, assim, eu não gostava de musculação. Eu corria, dançava, nadava. Então já tem memória cardiorrespiratória, né? Então, aí eu comecei a fazer musculação quando eu sofri um acidente de espião. Eu preciso, aí eu tive que parar, depois precisei fortalecer. Aí eu comecei a musculação. Eu tinha um pouco de preconceito, de fazer musculação brasileira. Tipo, eu tinha muito técnico, eu sou muito técnico. Muito bom, aí eu adorei. Aí eu aprendi. Ele falava, você quer mais? Nossa, pensando na minha barriga. Eu ficava muito bem, muita coisa assim, sabe, para as mulheres. Isso não é legal. Então, aí chega uma hora. E tem as articulações também, né? Pra isso tem uma APB. Também. E aí, então, tipo assim, ele tinha a perna mais forte pra fazer. Não. Musculosa. Como é que tá aí, Felipe? Certo? Vamos começar? Vamos lá? 3, 2, 1, você fala. O microfone fica aqui mesmo? Você ajusta do jeito que quiser. Mas acho que Sério? tá bom pro Como é que tá o som? Tá. Show. Tem acústica, né? Transmitindo? Estamos ao vivo? Então, já estamos ao vivo, transmitindo. Onde é que eu olho? Aqui, né? Gente, estamos ao vivo na nossa primeiríssima edição do podcast da Finance Dealer, começando com um assunto importantíssimo, um produto gigante. Finance Dealer é um portfólio de soluções financeiras para o empresário, para a empresa, porque nós acreditamos que a solução do nosso país está na mão do empresário. A produção, a geração de riqueza, a geração de produtos e serviços, de empregos é proporcionada pelo empresário, pelas empresas do nosso Brasil. Por isso, nós investimos em soluções para atender o empresário. E hoje, no nosso podcast Finance Dealer, estamos com nossos convidados fantásticos com um produto gigante. Algo que eu e o César procuramos durante muito tempo. Então, empresário, se você tem a vontade de expandir a sua mente, expandir a sua produção, expandir o seu acesso, esse é o produto para você, que eu já vou te adiantar, Sportse. Eu vou dar aqui um brevíssimo adiantar de forma brevíssima o que é o Sportse. Um programa para internacionalizar o empresário, a sua pessoa física, a sua pessoa jurídica, que contempla abertura de conta bancária, abertura de empresa, dolarização, empreendimentos que vão te trazer remuneração, mas quem vai falar disso é nosso querido Eduardo Gaglianone. Gaglianone. Isso aí. Abreu Gaglianone, né? Que já é uma mistura aí de muitas nações e nessa contribuição, né? Para te internacionalizar. Então,
Eduardo representa a Nova Corporate nos Estados Unidos, tem empresa aqui, ele vai falar do currículo dele, vai falar da abrangência dele, mas com esse produto Exporte-se. Isso aí. Eduardo se apresenta, mas já se apresenta falando pra gente, por que Exporte-se? Exporte-se. O que é Exporte-se? O Exporte-se, ele começou sendo estruturado em função das dores que eu tive como empresário. Além de mim e outros amigos que passaram ao longo dos anos uma série de situações, e o Exporte veio justamente para atender essas dores do empresariado e do investidor brasileiro, para poder organizar e transformar o pensamento do empresário e do investidor brasileiro, levar ele para um outro legado, né? Criar uma outra situação e levar ele para uma outra posição de investidor, não só o que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Então, foi mais ou menos assim que começou. Então, o Eduardo já está dando para a gente uma pincelada, que não é só uma prestação de serviços, não é só uma consultoria, mas você está falando de expandir a mentalidade. Então, a gente vai ter muito o que falar sobre isso, porém, participa também desse projeto João Lemos como Connect Solutions. Connect Solutions. Isso. Eduardo e João são nossos licenciados, são nossos parceiros estratégicos comerciais, partner na Finance Dealer. E além de terem acesso a dezenas, centenas de linhas de crédito, de soluções, eles têm acesso à entrada no ecossistema, trazendo também os seus produtos e os seus serviços. Então, eu quero ouvir do João como que foi essa conexão, né? Porque o João conheceu o Eduardo onde? Na Finance? Sim, na verdade, o que acontece? Primeiro se apresenta, João. Né? João Lemos, Rio de Janeiro, Connect. Bom dia, galera. Fala, Dealer, para você que está aqui nos assistindo. Esse é o momento em que a gente vai colocar para você a importância do ecossistema, a importância dessa irmandade que nós vivemos, tá? O que acontece? A Finance Dealer não é só uma estrutura institucional profissional. Ela é mais do que isso, ela é uma irmandade, ela une propósitos. E pela essa união de propósitos, quando a gente começa a caminhar junto, a gente vai gerando empatia, essa empatia vai nascendo nos projetos. É o que aconteceu. A dor do Eduardo, a gente falei com ele, Eduardo, isso aqui que você está sofrendo não é só uma dor sua. Outros empresários sofrem pelo mesmo problema. Então vamos trazer isso para o nosso ecossistema, vamos tirar isso do papel e vamos acelerar. Então aí a Francine nos convidou a fazer a apresentação do projeto e nós trouxemos para dentro do ecossistema. E se você está aí com seu projeto sozinho, vivendo sozinho, digo para você, não faça isso. Porque a energia da comunidade faz com que você ganhe a capacidade de criar a mente mestra, que é o que a gente faz hoje nessa mesa, tá? Então fica o seu convite. Se você ainda não é licenciado, vem procurar a gente, vamos conversar e vem fazer parte da nossa comunidade, beleza? Excelente, muito obrigada, João. João, como é que você chegou na Finance Dealer? Gente, um parênteses muito, muito pequeno aqui. Como é que você chegou na Finance Dealer, João? Beleza. Eu, como empresário, sempre trabalhei com dinheiro próprio, né? Não conhecia nada sobre crédito e na hora que a gente começou a precisar trabalhar com o dinheiro do banco, eu descobri o que grandes empresários, a maioria deles não sabe. Se você não tem garantia, você não tem empréstimo. O valor do empréstimo é muito caro por causa do risco Brasil, por causa da situação toda, e o brasileiro não é acostumado a pegar crédito. Sim. Foi nessa situação que o Gustavo, que é meu sócio também, contador, falou, cara, tem um produto aqui, mas eu falava assim, pô, isso é só venda de curso. Não quero isso. É só venda de curso. E eu não acreditava. Mas aí, belo momento, eu comecei a ser impactado. E aí eu falei, pô, deixa eu olhar isso aí. Aí foi aonde eu tive acesso a ver o nosso material lá na X-Grow e me apaixonei pelo César, né? Sim. Entendeu? Também. Então, assim, o César, ele é um cara... Muita gente apaixonada pelo César nessa mesa. O César, o jeito dele falar, uma das coisas que mais me tocou e que me fez fazer hoje parte dessa mesa, né? Estar até como head em M&A, foi o fato de que o César falava o seguinte, eu não entro nas empresas para levar dinheiro.
eu vou levar o Cristo. Sim. E isso foi uma das coisas que mais motivou o nosso trabalho. Porque não é só levar dinheiro, Francine, é você levar a solução. Sim. O empresário que vive sozinho é aquele cara que está passando por dificuldades, muitas vezes sozinho naquele espaço, Sim. solitário, Sim. e a gente entra com o quê? Com escuta ativa, como consultor, entendendo a dor dele, Sim. e nessa dor a gente começa a unir. E é o que aconteceu com o Esporte. Assim, Sim. Porque nós compartilhamos dessa dor e isso é muito vivo em todos os nossos produtos, em todas as nossas soluções, né? A nossa trajetória como pessoas, como profissionais, até estarmos na Finance Dealer, até estruturarmos essa Finance Dealer e termos essa porta de acesso para novos profissionais que querem atuar no mercado com os produtos do portfólio da Finance Dealer e com os seus próprios produtos nessa sinergia, como o João falou, né? Num lugar de conexão. João conheceu Eduardo dentro da Finance Dealer, mas a conexão profissional não se limita apenas aos produtos da Finance Dealer. Vocês têm outras conexões, porque é um lugar... O João acabou de me corrigir agora, antes da gente entrar, né? Assim, o movimento. Não é o movimento, é o envolvimento. Né? É o lugar de nos envolvermos. E o João deu uma pincelada aqui de algo que me chamou muita atenção. Nós fazemos nossas reuniões comerciais todas as segundas-feiras, e na última reunião o Eduardo trouxe uma pauta que me chamou muita atenção sobre algo que eu acabei de esquecer. E eu tô com meu papel e uma caneta aqui, mas não tem importância, a gente continua. A gente vai lembrar. A gente vai lembrando. Foram tantas coisas que a gente falou na segunda-feira, né? Sim. Se deixar, você vai falar umas 5 horas seguidas, né? Sobre o planejamento, né? Então, um dos o João tá com quanto em esteira, João? Falando em operações... Operação de crédito. Em crédito. João é o nosso head de M&A, né? Então tem uma esteira de ativos, de investidores, em conexões, coisas fantásticas, já é outra pauta. Também tem operações de crédito em esteira, com clientes significativos, construtora, 20 milhões, fora... Hoje, sobre aprovação, tá? Sobre aprovação, a gente hoje tem 40 milhões liberado, né, para a parte da construção civil, né? A gente atua muito forte na parte da construção civil, incorporação. A gente está criando uma esteira, inclusive, que é algo que a gente tem dentro da Finance que poucas pessoas têm, é uma estruturação, tá? Baseada em crédito garantido, onde você libera capital de giro. E nós temos também 2 esteiras de crédito construção, que é para aquele construtor que vai fazer um retrofit, que vai fazer, por exemplo, um grande empreendimento. A gente consegue, nós com a Selic de 15, liberamos com 6% ao ano, fantástico. Mais CDI, que é fantástico, tá? Não existe isso. Não. Tanto não existe que o empresário pensa, isso realmente funciona? Funciona. Não é uma das coisas que as pessoas e os nossos licenciados precisam entender. A gente não vende pão com queijo. É preciso que você mergulhe na operação do empresário, você tem que entender o gargalo dele, você tem que buscar, dentro do nosso portfólio de operações, nós temos mais de 160 operações, dentre elas, né, a gente consegue fazer, o que é muito interessante, é uma pena que o Hamilton não está aqui com a gente participando, mas o Hamilton, nosso head de crédito, ele faz parte, né, de laboratórios onde ele consegue, né, dentro do nosso portfólio de serviços, criar uma esteira sob demanda. Sim. Ou seja, muitas vezes a gente consegue acesso a fundos, fazendo com que o dinheiro chegue barato pela forma em que é estruturado. A gente entende a dor, cria solução, e essa solução é aprovada, e a partir dessa aprovação que nós fazemos, cria-se um novo produto desenhado para aquela necessidade. Isso é o poder do acesso, é isso que as pessoas não conseguem entender. Crédito inteligente. É o crédito inteligente, o famoso smart money. Planejado. Quanto menor o risco para o originador do crédito, menor é o custo desse valor, né? Então, mais barato fica para o tomador do crédito. Agora, por quê? Porque é planejado. E qual é a bandeira que nós precisamos levantar como Finance Dealer para o crédito inteligente, planejado, estruturado, que está fora do banco tradicional? A mentalidade, a consciência.
Porque o Eduardo trouxe na última reunião um assunto riquíssimo, falando sobre a mentalidade de planejamento do empresário em função do nosso passado tão recente Sim. de inflação. Compartilha um pouquinho, porque Sim. esse conteúdo é fantástico, Eduardo. O- Que daí a gente já faz a ponte para o esporte, porque o tema de hoje, a gente tem um universo para falar de finance dealer, de solução financeira, de crédito estruturado inteligente, mas a pauta de hoje é esporte. Então vamos começar no esporte com mentalidade. a dor principal, né, que é o planejamento traz a solução com a mudança da mentalidade, é justamente um problema que a gente passou de estruturar o que a gente existia no país. Uhum. Né? A gente veio de uma inflação galopante. Sim. Né? Eu tô com 52 anos, década de 80, você tinha inflação diária. Você ia no mercado de manhã era um preço, de tarde era outro. Então, não se criou uma cultura de planejamento e organização, além da educação financeira, para o empresário e para as famílias, inclusive, no país. Né? Com a solidificação do real, as pessoas tiveram que tentar entender novamente como é que ia funcionar aquilo. Muitos não conseguiram, já não se adaptavam bem com a inflação galopante que a gente tinha e não conseguiram se entender com a falta da inflação, né? Com a estabilidade Sim. da moeda. Né? E aí entra a questão Que é outro cenário, né? do planejamento, e para o planejamento funcionar, é necessário a mudança da mentalidade. Sim. Tem um amigo meu que é mentor de estratégia, né? Ele fez Harvard, e ele fala justamente isso. As pessoas, às vezes, até entram na mentoria e ele diz que ele acompanha, né? Ele fala, em média de 15 a 20% das pessoas que entram na mentoria conseguem mudar a mentalidade para fazer funcionar. A questão não é só você entrar na mentoria, entender, aprender aquelas coisas, mas não colocar em prática. Você tem que mudar toda a sua mentalidade Exatamente. para isso. Né? E, assim... E como, Eduardo? Como mudar a mentalidade? Quais são as estratégias, as técnicas, as táticas para contribuir para essa mudança de mentalidade? A gente está falando de um mercado que mudou e para uma cultura mudar numa nação, numa localidade, às vezes precisa de algumas gerações. Sim. E talvez a gente esteja na segunda geração, né, sem aquela inflação de loucura galopante. Não, eu acho que a nossa geração foi a primeira, que a gente pegou a transição. Assim, a nossa geração foi a primeira, que que aprendeu a lidar sem, porque a geração passada fez a transição. A geração passada, meu pai não ainda não consegue, né? Fica aquela mágoa, né? Aquela raiz, e o cérebro até não o tipo funciona. de investimento que era feito antigamente, você comprava um carro, comprar um carro era investimento antigamente, hoje não é mais. Né? O imóvel aqui era um investimento, então você tinha que solidificar algumas coisas porque o dinheiro numa instituição financeira ele perdia. E como que essa verdade da cultura, do mercado, da inflação, da mentalidade, do planejamento influenciou a criação do produto esporte? Aí deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu terminar de me apresentar, aí vocês vão entender. Entendeu? Eu sou Eduardo Gaglianoni Abreu. Minha família é descendente de imigrantes europeus, mas imigrantes, né? Vieram para o Brasil fugindo de guerras, de situações na Europa. A família toda começou do zero. Então, o pai da minha mãe era empresário, na verdade ele era mecânico de elevador, virou empresário, dono de empresa, pela necessidade de estruturar o negócio dele para poder atender. Meu pai é economista formado. Eu comecei trabalhando com meu pai, fiz desenho industrial, mas larguei, me formei em administração de empresas, fiz especialização em gestão financeira e gestão de projeto. Meu pai, como economista, sempre gostou de fazer uma obra, né? Então, assim, eu estou dentro de obra desde 12 anos de idade, estou com 52 e sendo faz 40 anos. Não tem nada que tire da minha cabeça que o Eduardo é engenheiro. Porque você olha, você ouve, você vê o resultado do trabalho dele, é um trabalho de engenharia, né? Mas com tantas eu me outras... apaixonei pela construção ao longo dos anos, né? Não era o meu foco. Muito canteiro de obra, Eduardo? Muito canteiro de obra.
Muito. Caía dentro do buraco da fundação. Eu tava lá para fazer tudo. Eu E tinha que presta aprender. atenção, gente, que o esporte tem uma influência Exatamente. disso. Assim, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era revendedor Brahma, e então empresário. Né? A gente vivia aquelas dores. Nós passamos pelo momento da mudança do Collor, que prendeu a poupança. Eita. Isso gerou uma série de problemas de uma série de empresas. Né? A gente construía, eu acompanhava as obras junto com ele, né? A gente investia, porque a gente não podia deixar o dinheiro na poupança. Você não tinha como aplicar o dinheiro no banco. Então, tudo que se ganhava, ou você aplicava em alguma coisa para solidificar ele poder render, ou você perdia o dinheiro. Entendeu? A época do Com overnight. que idade, Eu- Eduardo? Eu comecei a trabalhar com ele com 17 anos. Com 17 anos, o Eduardo já tinha uma cultura, uma mentalidade de pegar o recurso, o fruto da sua vida, do seu trabalho, e investir para edificar alguma coisa, para construir alguma coisa, para fazer aquilo multiplicar. E é isso que o esporte se faz. Exatamente. Você vai entender. Depois, eu montei a minha empresa de construção e reforma, fui para esse lado, porque eu me apaixonei por isso, entendi melhor aquilo, né? Em vez de só acompanhar quando era menor de idade, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu comecei a ver números, entender os números. Sempre gostei muito de desenhar, fiz desenho, tanto que eu queria fazer desenho industrial, né? Mas, e sempre desenhei muito bem, e o desenhar as obras, né? Até para o arquiteto, eu sempre ajudei nesse processo. Então, além de eu ajudar na ideia do projeto, eu fazia a parte administrativa e acompanhava as obras todos os dias. Né? Então, eu fiz de fio a pavio na questão da obra e vivia as dores de licenciamento, legalizações, tudo. Toda a esteira A parte burocrática também. do começo até o fim. Eu assessorei pessoas que queriam construir como investidores. Eu fazia desde a consultoria para aquisição do terreno, tanto que eu agora na pandemia aproveitei, né? Não tinha nada para fazer, fui estudar de novo, né? Eu me formei como corretor de imóveis depois de 30 anos na área imobiliária. Então eu fazia desde a consultoria, desde a aquisição até a entrega com a chave na mão dele, com tudo legalizado. Então, por que eu fazia isso? Porque, E você já pensava em algo parecido com esporte nessa trajetória? na verdade, não. Assim, Quando que veio esse insight? Porque tudo que você está falando parece que você está descrevendo esporte. sim. Porém, Exatamente, são as não é? dores que eu vivi, são as dores que eu Aham. vivi ao longo dos anos. Esse foi o ponto de Foi o virada. ponto de virada. Ele que me alertou para esse foco que eu não estava percebendo. Né? Exatamente. Eu Uau. atendia isso tudo, mas Insight. mas eu não conseguia entender com esse olhar. Eu nunca Foi- fui comercial. Exatamente. Foi nesse momento que eu consegui entender, né? Porque realmente o meu core é a parte de operação, né? Ele é um cara que foi extremamente organizado. E eu vivi a operação em offshore. Então, para mim, quando você começa a me dar as peças, a gente já vai montando a operação. Eu falei, cara, você tem uma operação montada aqui. Montada. Por que que você está aqui sofrendo? Se a dor que você está sentindo aqui, se você consegue construir no Brasil Fantástico. com todas as situações, o que que vai acontecer se você vai para um país onde tudo é muito mais organizado? Um país. Eu tenho uma pergunta para fazer para ambos. Eu vou pedir para que cada um fale com suas palavras gerais o que é o esporte, né? Mas o João falou, se você vai para um país e cria toda essa estrutura que você domina, que você sabe fazer, Eduardo, implanta lá, já tem um projeto pronto, mas um país. Que país? Para mim, no momento, Estados Unidos da América. Por que os Estados Unidos, Eduardo? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Ele tem uma estrutura política onde o governo, onde a economia não depende do governo. Eu ia falar o contrário. Onde a economia não depende do governo. A microeconomia, aquela economia do dia a dia, do empresário, do comércio, de comprar e vender, não depende Não da de- macroeconomia, que é aquilo que é tratado lá em cima, Não dos depende. indicadores, dos índices. Ela até Não influencia. influencia. Ela até Influencia. influencia, mas ela não depende. Fora Ela roda. Exatamente, Então, ela como vida roda própria. ela tem vida própria. É. E se o governo começar a bater na economia, o país, a economia, a sociedade, ela bate de volta no governo. Tem Exatamente. força. Não tem força.
Enquanto E países... no mundo, existe algo parecido com isso? Olha, existem algumas... alguns Frankenstein, né, algumas tentativas, mas Porque não é só a economia, é um conjunto de muitos fatores onde a economia é Sim. um deles. a Exatamente. Né? economia, O tem a estilo de vida. legislação, o estilo de vida, O tem, clima, exatamente, tem uma série de Existe situações que... dentro a mentalidade. dentro Sim. desse universo de coisas, o que a gente mais chama atenção é o seguinte: embora o governo ele não se envolva na operação, ele normatizou. Então ele criou você hoje vai para um país onde ele te entrega segurança jurídica, Uhum. ele te entrega estabilidade econômica Uhum. e ele te incentiva. Porque o momento dos Estados Unidos, principalmente por que a gente montou o esporte, pelo simples fato de que foram ajustados todos os ponteiros para o crescimento. E falando do local específico, a Flórida, Sim. tá? Aonde você tem ali Também. fala um pouquinho dos dados, dos números da Flórida, para que o público consiga entender. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta aqui. Nós estamos em 2025, Sim. virando para 2026. Hoje, com o esporte, você está vendendo o sonho americano? Ele existe ainda? Existe. E cada vez está mais sólido, a meu ver. Porque com sem querer entrar em méritos de política, Uhum. tá? Hoje os Estados Unidos têm o Trump como presidente e ele está reorganizando um pouco a macroeconomia dos Estados Unidos, Exatamente. né? E a gente está começando a ver esse movimento também na Europa, Uhum. tá? Né? Os países estão começando a se defender um pouco mais. A gente entende que eles ajudam, é a maior economia do mundo, ajuda aqui, Sim. ajuda ali, mas hoje eles voltaram a concentrar nos problemas internos, nas idiosincrasias que Exatamente. foram, inclusive, criadas pelo próprio governo do anterior, pelo Biden, né? Uhum. Com algumas mudanças de paradigma. A Europa ela tem uma agenda de, daqui a alguns anos, só ter carro elétrico. Não existe estrutura para atender, nem estrutura de fornecimento de energia, de capacidade de geração de energia, nem estrutura de atendimento para poder carregar os veículos. Qual é o percentual da população do mundo que entende esse marketing, que entende o que é uma Poucos. política interna, uma política externa? E as Pouquíssimo. pessoas vão vivendo, né? Agora, a gente vai falar do esporte, gente mas a tem gente vai zero falar educa- desse público, do A- seu público para o esporte. A Porque gente tem ele zero ele já educação. conhece? Não. A gente tem zero Ah. educação financeira na escola. Sim. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação de economia na escola. A gente aprende a fazer conta. Sim. Mas o que a gente faz com a É. conta que a gente aprendeu a fazer? A gente não tem isso na escola. Mas vamos voltar, né? Nós estamos vendendo o sonho americano da estabilidade, da paz, enfim, você vai falar um pouco mais sobre os atributos do esporte. Por que Estados Unidos já entendemos? Maior potência, maior Sim. economia, tem muitos atributos, muitas particularidades que contribuem para isso. Agora, Flórida. Por que a Flórida? Agora, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o que é o esporte, porque existe um começo, um meio e um fim, Sim. e toda uma esteira de soluções, de execuções, de consultoria, de assessoria, de mentalidade que contribuem para que essa esteira ande, e no final existe um lucro. Eu O vou, empresário ganha pra para se se, expor- interna- isso pra aí, se pra se exportar. internacionalizar. Isso é eu vou fantástico. resumir o Ah. esporte de forma bem simples. Você imagina, você sair, por que é esporte? Porque você vai ser levado para um ecossistema onde nós vamos fazer proteção patrimonial, construção civil, planejamento sucessório, tá? Tudo numa esteira de produtos aonde você vai ser levado para um ecossistema aonde você tem todo um processo de mentoria, aonde a gente vai planejar com você o seu crescimento em ciclos. Então, a cada final de ciclo, você é convidado a estar conosco em uma das fases. Então, a gente tem lá para o perfil desde do conservador ao arrojado, Sim. com ganhos que começam entre 17% ao mês, De 15 ao a ano, 20 né? ao ano. De 15 a 20, entre 15 e 20 ao ano. Entre 15 e 20 ao ano e pode chegar a uma esteira de 40% ao ano. Como é que isso acontece?
fazendo um planejamento muito bem feito Muito bem feito. e toda uma estruturação para levar você o seu dinheiro de forma segura. E o que é mais importante de tudo isso é o seguinte: nós estamos falando de seguro de vida, tá? E tijolo. São as duas coisas que mais são estáveis para fazer com que você tenha solidez no seu patrimônio e na sua sucessão. Que é uma coisa que o Brasil não fala, né? Não fala. Vamos lá. Em linhas gerais, Eduardo, o que é o esporte? O Sportse, ele é uma plataforma que a gente criou, é um ambiente de negócio que a gente criou, onde a gente vai mudar a mentalidade do empresariado e do investidor brasileiro para estruturar ele do começo ao fim numa nova realidade, para transformar tudo que ele, todo o potencial gerador de capital que ele tem num legado familiar, inclusive, né? Então, todas as dores que a gente viveu ao longo dos anos, preocupação com os filhos que a gente tem, né? Como é que a gente vai fazer, o que os pais passaram, né? na sucessão dos nossos avós, quer dizer, toda a experiência que a gente teve de vida, a gente acabou juntando isso tudo numa solução que a ideia é mudar a mentalidade do investidor e fazer ele entender essa nova realidade e ganhar dinheiro com isso, inclusive, né? Principalmente, para transformar isso num crescimento real e numa formação de patrimônio de legado, que pode perpetuar para a própria família, né? A gente vai destrinchar isso já já. João, em linhas gerais, o que é o esporte? O esporte é proteção patrimonial, crescimento e solidez em uma economia estável. Sim. Eduardo, em linhas Estável gerais. e previsível. E previsível, exatamente. Estável e previsível. Para quem é o esporte? Qual é o perfil do cliente do esporte? Assim, eu acho que o perfil é todo empresário que é preocupado com a própria família. Eu acho que esse é o principal ponto do negócio, né? Lógico, ninguém está aqui trabalhando, né, ou montando negócio, ou empresa, ou projeto, para não ganhar dinheiro. E por que a gente quer ganhar o dinheiro? Para a gente poder dar uma segurança melhor para a nossa família, né? Para os nossos filhos, né, até para a nossa velhice. Um dos problemas que a gente mais detectou, e é interessante colocar isso, qual o público-alvo? Agronegócio. O agronegócio, por exemplo, tem um é problema algo que seríssimo. tem um problema sério de sucessão. Por quê? Você teve os pais que falaram assim, poxa, eu vou viver do campo para trazer um bem melhor para a família. São os pais que estão na idade dos nossos pais. Exato. Então, assim, a gente consegue ter uma empatia muito maior por conta disso, porque a gente imagina o que nossos pais estariam passando nessa situação. Exatamente. São muitas pessoas que começaram ali no campo sem muita formação, porque Criaram começaram um império antes do Brasil poder exportar. Então era na época do governo militar aqui, que a gente não tinha muita exportação nem importação. Um passado muito recente, né? Foi outro dia isso. Né? É. Entendeu? E depois que foi aberta a parte de importação e exportação, a gente conseguiu realmente ganhar exponencialmente um volume muito grande no agro. Então são agricultores que começaram realmente como agricultores que hoje são empresários. O Eduardo já apresentou que ele tem 52 anos, né? 52. O Eduardo, com 52 anos, em plena atividade profissional, com plena energia, que contempla toda a experiência que ele tem, toda a vivência dele, a energia que ele tem hoje e a previsibilidade de um futuro muito próximo, trazendo uma solução para 3 gerações, para uma geração antes dele, já com 70, 80 anos, para a geração atual de 40, 50 e para a próxima geração, que são os herdeiros dessa geração nossa, né? Então, o esporte está trazendo essa solução para essas 3 gerações, para trazer tranquilidade para o nosso pai que começou, para quem está no comando ou assumindo esse comando, assumindo esse bastão hoje e para quem vai herdar. Exatamente. Mas como que o esporte traz essa solução da sucessão? Como que o esporte consegue contribuir para que a sucessão do empresário seja mais bem feita? Hoje a questão da sucessão aqui no Brasil tem alguns percalços, digamos assim. Isso. Né? Antigamente só fazia se fosse via judicial. Então todo inventário primeiro tinha que ser aberto judicialmente. Gente, inventário. Pois é. Eu não posso falar nada que o inventário do meu avô eu consegui fechar com 21 anos.
dos pais da minha mãe, né? Começou quando meu avô faleceu em 2001, minha avó faleceu em 2005, ainda não tinha fechado o dele. É Juntou tudo. absurdamente difícil se a gente reclama dos impostos que a gente paga sobre a bala, sobre o restaurante, sobre o carro, sobre os impostos sobre o inventário. É absurdamente burocrático, Sim. absurdamente difícil, absurdamente caro fazer o Exato. inventário. Então, a sucessão está ligada diretamente ao inventário, que é algo que às vezes até inviabiliza. Quantas pessoas ficam Sim. com propriedades paradas porque não fizeram inventário? Eu É tô isso, passando por isso E, hoje. e olha só, veja como você muda isso, né? A gente pega você aqui no Brasil, pega na sua mão, leva para uma outra economia, vai ser aberto toda Para uma uma outra esteira realidade. o seu dinheiro ele sai daqui já com Uhum. dinheiro para investidor, já com uma taxa muito mais baixa. Ele entra numa economia estável e em crescimento, estável, que eu digo, estabilidade em normas, né? A parte jurídica dos Estados Unidos, ela é muito estável. Sólida. É. E você tem um país em crescimento. O PIB dos Estados Sim. Unidos está crescendo cada vez mais. E você ainda tem o que é o mais interessante. Quando a gente trabalha com a parte de incorporação imobiliária, a gente está de olho no valor geral de venda, que é aquela sementinha que você colocou ali, né? Um pouquinho de dinheiro que você colocou ali Uhum. foi para um canteiro de obra, foi trabalhado e você, depois disso, você colhe os frutos de quê? Você entrega um produto pronto para quem não tem tempo e nem tem conhecimento para construir. Isso é um dos pontos. Sim. Agora, você imagina que existe hoje dentro do nosso ecossistema, você vai ser levado para um local onde você tem um seguro de vida, redeado, tá? Em num método chamado S&P 500, que é um índice, O tá? índice da Bolsa de Valores americana. Aonde você tem uma trava, tá? Para a estabilidade do seu Uhum. crescimento. Em média, você tem uma média de 7% de crescimento ao ano, uma média dólar. histórica, em dólar, Uhum. tá? Você, se houver, né, no caso, o imprevisto, né, ou o falecimento, quem tiver dentro da pólice é uma sucessão natural, sem nenhum tipo de imposto. A legislação. Eu vou facilita. voltar no percalço, né? Então, Gente, que horas tem? Que horas tem? Tá. Ah, tá. Porque não tem relógio aqui, eu É. tô perdida com o horário. eu vou voltar no percalço do inventário, né? Da sucessão. Então, você tem. Era o primeiro percalço que a gente tinha. O primeiro problema era a questão da sucessão antigamente ser feita só judicialmente. Em 2017, você passou a poder fazer ela no cartório. Uhum. Mas mesmo para você fazer no cartório, você ainda tem uma série de situações complexas ali, além da tributação, Sim. que já era cara e vai mudar. Uhum. Está aumentando. Então, Só é possível fazer no cartório se Não, se você encaixar consegue em ainda fazer em algumas situações. exatamente. Se tiver, Todo mundo tem que estar de acordo, não se tiver tem. filho menor, já não consegue. Se fizer filho menor Ah. já não consegue, você tem que ter a curadoria do Uhum. Ministério Público, então, Sim. enfim, tem uma série de peculiaridades. Lá fora você não tem essa questão. Inclusive tem decisão do STJ que confirma que se você fizer a sucessão fora, a sucessão ela é obrigatoriamente ela é regida pela legislação de lá, independente das pessoas continuarem morando aqui. Então isso é o primeiro ponto. Você leva ele para um ambiente legal, onde você consegue estar organizado, e aí entra a questão do planejamento. Você vai deixar isso já planejado. Não é que você está pensando em morrer, mas todo mundo vai morrer um dia. Eduardo, Exato. olha quantos pilares tem o esporte. Porque você já falou aqui sobre construção, empreendimentos, já falou sobre economia, Sim. você já falou sobre questões jurídicas, legais. Quais são os Sim. principais pilares do esporte? Quais são as expertises que o esporte tem para trazer essa segurança para o empresário que quer se internacionalizar? O esporte é um meio ambiente que nós criamos com parceiros de vida que nós temos. Muitos ali estudaram comigo, são pessoas que eu conheço há 40 anos. Né? Então são profissionais com expertise nas suas respectivas áreas. Exatamente. Que áreas são essas? A gente tem um Planejamento. especialista em Wealth Management nos Estados Unidos, que é só de gestão de ações em Bolsa de Valores. Nós temos uma empresa de consultoria tributária
que ela tem hoje, no Brasil, ela está em mais de 14 cidades, além de Orlando, Nova York, Portugal. É uma empresa que existe há 40 anos, o dono dela tem 70 anos, está completamente ativo, né? E começou no empreendimento imobiliário lá atrás. Então, ele tem essa experiência até hoje, né? Nós temos parceiros da construção nos Estados Unidos também que estudaram comigo, eram construtores aqui, foram para os Estados Unidos, né, e para se estruturar lá por conta das dores que viveu aqui, que eu também vivi, né? A crise de 2008, 2009 do subprime americano quebrou um monte de gente. Um desses amigos que está lá hoje foi nessa época. Escritório jurídico, né? Escritório jurídico especializado também no direito americano. No direito americano, brasileiro, morando no americano, com um escritório premiado na assessoria, tanto na área imobiliária quanto na toda a área legal, além de imigração, né? Porque a gente também tem essa vertente de deixar o cara preparado para poder... Né, a família... Mas o societário dele. Pois é. Sim. Exatamente. O escritório de contabilidade, o contador é formado nos Estados Unidos, mas é também advogado no Brasil. Então você tem toda uma... São questões contábeis, jurídicas, econômicas, tudo junto. operacionais, importação, tudo junto com importação, exportação. Câmbio. Agora, se o empresário pensar, Câmbio gente, também. isso é muito grande, isso não é para mim. Isso é para quem? Quanto Isso é custa? para ele. Vamos falar de preço. Quanto custa você, empresário, que quer se ver livre do Risco Brasil? Vamos falar um pouquinho do Risco Brasil antes da gente falar quanto custa? Quanto custa é complexo. Se ele tentar fazer isso sozinho, o custo é desse tamanho. A ideia é justamente reduzir o custo dele e trazer ele para um meio ambiente. Fala pra gente, Eduardo, você fala sobre isso muito bem, né? O pacote do Brasil e o pacote dos Estados Unidos, que é esse alvo da internacionalização do empresário brasileiro, né? De onde você está tirando? A gente está falando sobre mentalidade ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre questões práticas, as fases, o passo a passo para essa internacionalização do empresário brasileiro. Então, qual é o risco Brasil de onde nós estamos tirando e qual é o cenário para onde o esporte está levando? Então, a gente está tirando especificamente do risco Brasil. O risco Brasil não é um risco simples. Estabilidade econômica, estabilidade jurídica. A gente tem uma burocracia muito grande. Eu atendi uma empresa de Chicago, até eu conseguir explicar para o cara que eu ia levar 1 ano para deixar a empresa dele legalizada para funcionar aqui com licença da Anvisa, ele não queria entender. Né? A sorte que tinha uma advogada brasileira que também trabalhava com ele, e falou, não, o que ele está falando é exatamente isso. Então, na cabeça de um americano que abre uma empresa em 1 semana, e não dá para o cara entender. É feito para não conseguir. É feito para não dar certo. Exatamente. Então, é feito para que a população continue dependendo da Bolsa Família, do governo. Do Estado, do governo. Exatamente. Para o governo continuar influenciando a economia e a sociedade continuar dependendo do governo. É feito para as pessoas continuarem sendo pobres, alienadas e manipuláveis. Vamos trazer para uma realidade atual. Você quer ver uma coisa? Você sabia que o Brasil hoje é um dos maiores criadores e exportadores de tilápia? Numa canetada, tá? Milhões de fazendas estão correndo risco de ficar sem poder produzir e vender, porque alguém lá com uma caneta da cabeça do cabelo azul, falou: não, é uma espécie invasora. Espécie invasora, não pode mais produzir. Só que você tem todo um ecossistema montado para isso. Aí eu vou te falar outra. Quer outras espécies? Se ele quer mencionar o que é a espécie invasora, vamos falar de outras. A banana não é do Brasil. A manga não é do Brasil. A goiaba não é do Brasil. O café não é do Brasil. É revoltante, né? E você tem que viver isso, você tem que compartilhar esse risco. Então, por isso que a gente criou o Exporta-se, para que você tenha, a gente possa aplicar na prática a teoria das bandeiras, que é você ter diversas formas de sobreviver numa caso de uma instabilidade. Né? Gente, assim, é a nossa nação, é o nosso país, é o nosso povo, é a nossa terra. A gente ama de paixão. Mas instabilidade econômica, instabilidade política, jurídica,
instabilidade jurídica, Jurídica. porque o tempo inteiro tudo muda e quem é empresário vive com isso. Você colocou sua operação para funcionar, piscou o olho, mudou e muda tudo e é muito complexo. Aí você imagina A esse nossa agricultor que tem lá Isso é loucura. todo um ecossistema para tilápia. Como é que ele fica agora? Como é que tá a Aham. cabeça dele agora, nesse momento? Instabilidade financeira, né? Porque vai pagar o custo do, A nossa do Brasil. esse amigo nosso, que é dono dessa empresa, da Fradema, ele diz que o nosso legislação tributária é um manicômio tributário. É o Sim. manicômio tributário. Sim. Sim. E se Ah. você não estiver atento, toda semana muda a legislação. Não, e não consegue. Não consegue. É um Não, quebra-cabeça que não encaixou e ficou tudo enca- solto. Não encaixa. Aham. Não tem. Aquilo não, E a ele não- resistência para não fazer. Então tá. Então o esporte está tirando O risco Brasil. o risco Brasil e está levando para uma economia sólida, Sólida. funcional, clara, objetiva, E previsível. tá, e previsível. Tá, ok. E com um plano sucessório. Sucessório. Né? Como? Eu já sei que o esporte se contempla a abertura de contas, abertura de empresas, seguro, dolarização, seguros, dolarização, geração de patrimônio, geração de renda, tudo lá fora, para que o plano sucessório seja feito nos Estados Unidos. E isso é realizado de forma prática em fases. Em fase, sim. Quanto custa? Vamos começar. Quanto custa o esporte, um plano básico do esporte para o empresário? Quero me internacionalizar, quero sair desse risco, quero deixar todo o meu patrimônio, meu plano sucessório, meu dinheiro lá fora e gerar renda, gerar renda lá fora e alcançar novos mercados internacionais. Sim, Né? tem Ele isso pensou, também. quero fazer isso. Né? O esporte vai pegar essa pessoa física, levar para os Estados Unidos, abrir pessoas jurídicas e fazer todo o trabalho. Qual que é o aporte inicial? Vamos lá. O aporte é diferente de custo. Tá? Por que que eu quero diferenciar isso? Né? Não tem como participar de um projeto desse sem o cara ter uma estrutura financeira, sem ter dinheiro. Esse é o primeiro tem que ter ponto. um lastro. Isso é um ponto que, inclusive, a própria Finance ajuda, Sim. né, no O levantamento projeto. do capital. Porque às vezes ele tem patrimônio aqui, e outro é um dos grandes problemas que a gente tem, porque qualquer patrimônio imobilizado aqui é muito difícil você vender, Exatamente. enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem uma facilidade de venda. Uhum. Os imóveis aqui no mercado imobiliário levam em média 3 anos no mercado para ser vendido lá, a média de 3 meses. E isso eu acho que é a cereja do bolo que você não pode deixar de Isso falar. Eu gosto da cereja do bolo, porque ele põe no. Ele vai ali na canela, no principal. Uhum. Né? Só que para eu poder colocar o cara sentado ali para comer a cereja do bolo, eu tenho que organizar ele. Né? Para que isso não. Então, assim, o que a gente pensou? Aí nós fomos estudar. Nós falamos no começo que o brasileiro, que é tomador de decisão, o empresário tomador de decisão hoje não tem a cultura do planejamento, porque num passado muito recente a inflação não permitia às empresas e às pessoas de se planejarem. Hoje o empresário precisa se planejar e ele pode se planejar com muita responsabilidade, com muita assessoria, algo concreto de se internacionalizar através das fases que o Eduardo vai apresentar agora. Então, o que a gente pensou ali? Primeiro que ele tem que ter o dinheiro para poder fazer. Esse é o primeiro ponto. Isso é o aporte que a gente precisa. Hoje a gente dividiu ele num volume de $500 mil. Tá? Então a gente dividiu hoje em 9 cotas para esse primeiro projeto, 9 cotas de $500 mil. A gente cobra uma taxa inicial de acesso e a gente trouxe o custo de manutenção para dentro do empreendimento imobiliário. Para quê? Para reduzir o investimento e o custo fixo do empresário. Se o empresário normalmente vai fazer isso sozinho, inclusive tem pessoas que nós conhecemos que, não, eu quero comprar um imóvel nos Estados Unidos, eu já vi, rende, né? O próprio aluguel paga. Eu tenho um caso recente na família, né? O meu filho mais velho, ele já tem ele já é investidor, já tem um conhecimento, acostumado com o Brasil, o planejamento financeiro dele é muito bom. Só que o cara falou assim, não, eu quero ganhar, eu preciso fazer o meu hedge em dólar. Pegou, entrou, um assessor falou para ele que ele ia fazer um investimento, criou lá um trust fund e ele perdeu $150 mil
só porque o que acontece, o custo dele ter feito essa manobra sem conhecimento, Uhum. ele não podia tirar o dinheiro, o aporte era caro e o custo da empresa lá era muito alto. Ele falou, Sim. João, resolvi parar Não fechava a conta. porque a conta não fechava. Uhum. Então, o que que a gente faz aqui? A proposta do Eduardo é justamente já levar o dinheiro com uma forma de aumentar o rendimento. Então, a gente não está A gente só... traz ele para dentro de um ambiente É. onde a gente vai pulverizar o custo para todo mundo, né? Então, com isso a gente Uhum. reduz o custo, né? Porque a gente praticamente vai ter algumas coisas específicas que são necessárias para cada um, mas a gente passa a ter o mesmo custo de estrutura para atender uma gama maior de pessoas. Entendi. O cara tem $500 mil, $500 mil. mais a taxa das aberturas, acesso, $525 mil. Sim. Né? O empresário quer se internacionalizar, quer sair do risco Brasil, quer ter rendimento lá fora, quer alcançar outro mercado. Ele tem $525 mil, faz o contrato, faz a parte inicial. Qual é a primeira coisa que é feita? Fase 1. A primeira coisa que a gente faz é uma consultoria completa na estrutura dele e na estrutura familiar, para a gente entender qual a estrutura que a gente vai precisar preparar para ele lá fora, Societária. societária. Sim. Né? Se vai ser uma S-Corp, se vai ser só uma LLC, se vai ser uma offshore para ser dona da... Ou se vai ser inclusive um trust fund. Um trust fund é um custo alto, Uhum. né? Tem uma facilidade? Qual a facilidade do trust fund que te propicia hoje? O trust fund, você não é proprietário, você é beneficiário. Uhum. E aí, quando é feita a sucessão, você determina legalmente para quem você quer, como você quer e para quanto você quer. Independente, se eu quero deixar 1% só para aquela pessoa, pode. Eu quero deixar 99%, pode. Entendeu? Então, assim, não segue as regras rígidas da sucessão que a gente tem hoje aqui no país. E aí entra o planejamento. Você vai planejar a sua sucessão para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Isso é uma das vertentes. Agora, essa sucessão vai ser feita integralmente, 100% lá fora, ou vai sobrar alguma coisa aqui para o Brasil? Ela é 100% Depende. lá fora, mas a empresa lá de fora ela pode ser dona da empresa daqui. Uhum. Esse é outro pulo do gato. Por quê? Quando você sucede lá fora, você passa a ser o representante da empresa, que é dona da empresa daqui. Então, acabou seu problema de sucessão aqui no Brasil. Você sucedeu lá fora, imediatamente você assume a empresa daqui. Isso é fantástico. Entendeu? Então, a assim, fase 1, o esporte, usando essa entender- propriedade intelectual. É entender do as Eduardo, do dores grupo. daquela família Sim. como um grupo, Uhum. né? Aí a gente transforma a família numa SA, entendeu? Sim. Numa empresa, né? A parte de negócio da empresa. É uma holding O trust fund funciona como se fosse lá uma fora. holding lá Como fora. se fosse a holding Como se fosse daqui, uma lá holding, fora. exatamente. E pode ser Entendeu? essa estratégia. Pode Tá. ser essa estratégia, pode ser uma Definiu- estratégia de offshore, por exemplo, Sim, que que é é outra estratégia. que é outra estratégia, é um Isso. pouco mais barata do que o trust fund, porque o trust fund tem um custo alto, você pode fazer ela via offshore, você pode fazer como S-Corp, tem a estratégia do seguro de vida, que é o seguro de vida que a gente chama... Ainda na fase 1? Na fase Não, aí já na fase 2. Sim. A gente então, define, mas vamos a lá. gente executa... Definimos, Sim. né? Você fez essa anamnese do grupo familiar, E a gente enxergou qual que é a entendeu toda a melhor estrutura estratégia, legal. acionou todo mundo lá de fora, todo mundo aqui de dentro, juntou tudo, bateu o martelo, vamos para a fase 2. Definimos o O que é caminho. feito na fase 2? A parte 2, a gente começa a parte de estruturação legal de tudo que foi programado, Execução. de execução. Sim. Então, a gente faz a parte de abertura de empresa, abertura de conta bancária, como é que vai ser feita essa remessa do E o cliente capital. precisa ir lá para fazer alguma coisa? Nada. Daqui, lá, Nada. a equipe de lá faz tudo, daqui ele só assina. O contador lá, Uhum. ele, o que hoje até está começando a ficar parecido aqui, o contador lá, ele tem fé legal. Sim. Então, se ele diz que aquela documentação que ele está colocando é daquela pessoa, Uhum. é daquela pessoa. Uhum. E lá ele paga pelos erros. Né? Aqui a gente tem uma Uhum. série de burocracias para tentar minimizar, né, as falcatruas que se conseguem organizar aqui no nosso país. Entendeu? Que isso me mata de raiva. Isso é bastante interessante se colocar, Eduardo. Acho que é um ponto que a gente não pode deixar de destacar, é que todo esse nosso projeto, ele nasce de uma mentoria e é construído à mão. Ele não é Sim. algo pacote. É personalizado, É sim. muito É personalizado. handmade, ele é construído Aham. especificamente para cada um.
O segredo da cereja do bolo é a gente colocar ele num produto que a gente consegue colocar Calma, mais segura. pessoas. Segura, gente. A gente está Entendeu? na fase 1. A gente tá na fase 2. Fase 2. É. A gente começa a execução, Já estruturação fizemos, legal. já prestamos todo o trabalho de inteligência, de estratégia, de direção, bateu o martelo, fase 2, vai abrir conta, vai abrir empresa, Empresa, toda vai acionar estruturação jurídico, legal. contador, mais o que na Fazer- fase 2? Faz a parte de câmbio para remessa de capital, já estrategicamente. Já leva o dinheiro para fora. Já leva o dinheiro Isso. para fora. Tá. Aí E a é gente interessante. tem o que a gente chama de tax avoidance, né? Diferente do Uhum. tax eviction, né? O tax eviction é a sonegação fiscal. O tax avoidance é o planejamento fiscal. Uhum. Isso. Né? Aqui, inclusive, algumas empresas aqui, elas foram e até a estruturação das holds aqui está modificando. Sim, sim. O que não está modificando aqui? Pois é, É. também tá tendo Por quê? O cara acha um caminho, opa, acharam um caminho, então vamos bagunçar esse caminho. Vamos cancelar. É, Isso aí. exatamente. Isso aí é Lá a fora falta não da existe previsibilidade. isso. Lá fora não existe isso, isso. já está consolidado, já está Exatamente. solidificado. Exatamente, é isso. Tá aí. A solidificado. gente já sabe onde andar. Exatamente. né? É impossível hoje você Sim. ser um empresário bem-sucedido no Brasil se não tiver planejamento sucessório fora do Brasil. Porque, infelizmente, empresário, Sucessório e fiscal. precisamos abrir seus olhos. Não tem como você tapar os olhos para uma realidade que é o fato de que a instabilidade econômica do país e Tem uma esse dessa aqui sistema na frente, governamental que aqui está não te favorece a manter todo o seu patrimônio aqui. É impossível você manter todos os ovos numa só cesta. Por isso que a gente diversifica. E diversifica num país onde vai te dar estabilidade e previsibilidade. Até para ajudar a estruturar o negócio do cara aqui também. Exato. Né? Para não passar Vai por alguns influenciar aqui? problemas. Sim, porque você tem uma previsibilidade sucessória, Isso. né? E você tem. A gente começa a fazer uma alavancagem patrimonial para ele, onde a gente tem um crescimento real de patrimônio lá Ele fora. passa para outro nível, né? Passa, pô, É. esquece. É outra Tá, realidade. então lá na fase 2, a gente vai começar a operacionalizar, né? A questão Isso. contábil, jurídica, abrir empresa, abrir conta. Se fala de dolarização. Dolarização. O que é dolarização? Dolarização é você a mudança da moeda, né? Assim, quando o termo dolarização ele acaba abrangendo uma série de outras questões, né? Quando a gente fala no termo dolarização, a gente fala nessa questão de previsibilidade tributária e tal, uma série de coisas. Mas o básico mesmo é a mudança da moeda do seu investimento, do seu negócio. A sua empresa pode continuar aqui, mas o seu negócio principal, né, vai continuar existindo, só que você vai ter uma estrutura financeira legal lá fora que vai te dar uma outra visão de negócio e um real crescimento patrimonial. Eu falo que a Eduardo, gente sobrevive aqui ao longo dos é. anos, a gente cresce o nosso patrimônio real e a gente perde na desvalorização da moeda, Exato. entendeu? Eduardo, há muitos anos o César tentava fazer isso, né? No ano passado, ele pegou um avião, foi para os Estados Unidos, passou uma semana lá, tentando conectar, tentando conhecer gente para abrir empresa, para poder abrir conta, contador. Não conseguiu. O empresário sozinho consegue fazer isso? Como e qual a diferença dele fazer sozinho ou ele fazer com a assessoria do esporte? Não, ele conseguir custo fazer, operacional. ele consegue, mas o custo operacional é muito alto. É. Porque você acaba contratando uma série de pessoas separadas para te atender risco, numa né? série de necessidades. Muitas vezes essas empresas não se falam, né? Porque fala assim, eu tenho o meu ambiente aqui, não sei o quê. Então começa a ter uma série de problemas. Ou não alinham a estratégia? Ou não alinham a se perde, estratégia, como exatamente. aconteceu, né? Entendeu? E a gente, na verdade, coloca ele dentro de um ambiente completo. Inclusive, esse amigo meu que estudou em Harvard, hoje ele tem um ambiente de negócios para pessoas que estão indo para lá. Gente, isso é Então fantástico. a gente leva ele, faz do fio Isso a é pavio pro fantástico. cara. Isso é entendeu? fantástico. São pessoas que a gente conhece de vida inteira, são amigos meus de vida, que eu consegui juntar nessa estrutura. Dentro de um sistema que se comunica e fala a mesma língua. Fala a E tem o mesma mesmo língua. alvo. Exatamente. Então a gente passou da fase 2, né? Dolarizou, abriu empresa. Sim. Qual o próximo passo? A terceira parte é a parte de começa a realização. A gente começa a organizar de acordo com o que foi projetado e com o que a gente organizou legalmente.
Exato. Então, a terceira parte é a divisão do que vai acontecer, a organização do propriamente dito da realização. Então, por exemplo, a gente pode ter uma parte da estratégia do investimento colocar num seguro de vida. O seguro de vida de lá, esse seguro de investimento que a gente fala, ele tem algumas vantagens. Inclusive, o americano usa muito o seguro de vida como estratégia para aquisição de imóveis. Por quê? Ele pega, É cultura. É cultura. É. Então, vamos lá, ele tem $100 mil, por exemplo. Né? Vamos falar $500 mil, né? Que é o nosso alvo hoje, né? Então, ele pega $500 mil e coloca no seguro de vida. Vai gerar uma pólice para ele de Vai mais ou gerar menos uma 1,5 milhão. pólice, se ele tiver em torno de 40 anos, vai gerar 1,5 milhão. Se ele tiver 60 anos, vai gerar 1 uma milhão e pólice 300. de 1 milhão. Então, Uhum. enfim, Sim. é feito, eles fazem uma análise da pessoa para definir o valor da pólice. Tá. Só fazer um adendo antes de você continuar. Esse seguro que nós fizemos, né? Eu e Mônica, né? Minha esposa, a gente tem uma brincadeira interna de que a nossa meta é 120. E nós Sim. encontramos um ecossistema onde a gente consegue segurar você até 120 120 anos. Ou seja, você tem um planejamento para você envelhecer bem e estar segurado até 120 Isso é anos. fantástico. No Brasil, Tá. isso não tem isso. Não existe. Entendeu? É uma empresa que tem quase 200 anos de existência. Então, é uma empresa extremamente sólida, né? Uhum. Esse dinheiro que você aplica ele lá, ele obrigatoriamente tem que ficar lá por 13 meses, Uhum. inicialmente, né? Por que eu estou frisando nos 13 meses? Porque depois você pode usar aquilo como um banco particular. Você pode sacar uma parte do dinheiro, né? Lógico, aí o dinheiro vai render proporcional ao que sobrou, né? E depois ir colocando também, você pode continuar colocando, fazer novos aportes. Então, você coloca o teu dinheiro ali, atrelado ao S&P 500, que a gente tinha falado no começo, que é um índice da Bolsa de Valores americano. Só que esse banco, ele não coloca o seu dinheiro nas ações da S&P. Ele utiliza o índice como referência. Exato. Esse banco, ele faz outros negócios, ele faz investimentos, ele empresta o seu dinheiro para você. Não tem risco. Não tem Não risco. tem risco. Você, Pois é. inclusive, é uma das estratégias inteligentes que a gente chama de dinheiro infinito. Porque você imagina, você não mexe na sua apólice. Não O mexe dinheiro na está lá. Você Um seguro, não é uma aplicação. É uma aplicação financeira. É uma aplicação. O que ela rende? Ela vai render entre 0 e 9, que são as travas, são os tetos. Tá? Se a economia despencar, você fica em zero, não tem Se ganho. o S&P passar para menos 10, você não perde. Ele Você trava só- em 0, ele não corrige. Uhum. Aquele período que ficou 0, ele não vai corrigir. O índice voltou a crescer e você continua ganhando. O valor dessa aplicação já está incluso nos $500 mil? Ou ele faz um aporte? Se ele quiser, ele pode fazer um aporte separado, Separado. mas a nossa ideia é usar uma parte Sim. desses 500 já para deixar Para ter a pólice. É estratégia para internacionalizar para o cliente. internacional já ter a pólice. Sim. Ok? Então, o teto dele ele Estamos na fase 3. na fase 3. O teto é de 9%. Se o índice bater 10, 12, 15, o teto é 9%. A média histórica deles está em 7 ponto uns trocadinho. 7%. 7% ao ano em dólar. Uhum. E aí tem outras particularidades. Por exemplo, o que eu falo da estratégia de aquisição de imóveis? Os juros hoje estão um pouco mais alto lá. Tá? Tem amigo meu que comprou casa 2%, 2,5% ao ano de juros. Ele fala, não sai ao ano de juros. Ele Aonde falou, que ele comprou? em Houston, no Texas. Ele falou, não sai da minha casa, mas nem... Os terrenos, Eu tenho amigos no Texas. os não terrenos sai de lá por normalmente nada. são maiores, as Uhum. casas são grandes. Ele falou, cara, eu não preciso... Ele falou, se eu quiser aumentar a minha casa, eu ainda consigo. Eu falei, eu não vou sair daqui nunca. Uhum. Entendeu? Então, assim, é outra realidade. Sim. Só que hoje, se você for comprar um imóvel, a média ali você está pagando 6% de juros ao ano. O que para eles é alto. Né? Sim. Sim. Só que se você pega o seu dinheiro emprestado Na do apólice. próprio banco que você colocou a pólice, você Uhum. pode pegar o dinheiro emprestado, ele vai te emprestar ali até uns 5%. Só que você está No ganhando, final, você tá ganhando 7%. Aham, no final você pagou Teoricamente, dois, você está ganhando 7%. Você pode ganhar até 9%. E eles acham caro não porque eles não podem pagar, é porque é a cultura. Exatamente, Porque- exatamente. Porque Vice a gente- versa. existem possibilidades que são mais baratas. Sim. Sim.
Ele pode, inclusive, se ele não quiser pegar com o próprio banco, ele pode usar esta apólice como colateral num outro banco para pegar o empréstimo. Então tá, Se ele a gente está conseguir na uma fase taxa melhor. 3 e a aquisição dos seguros e o investimento. Imediatamente, e quando a todos- gente colocou o dinheiro lá, a gente vai pegar, esse dinheiro vai entrar na empresa dele, né? E a gente vai começar a distribuir de acordo com o que foi projetado, planejado. Uma parte vai para a apólice. Hum. Por quê? O nosso planejamento da construção é de pelo menos 2 anos. O teto é 2 anos. Que é a cereja do bolo. Que é a Segura, cereja do bolo. gente. A gente vai chegar lá. E a apólice, o que eu colocar na apólice, eu não posso mexer nos primeiros 13 meses. Sim. Então, eu não posso colocar o dinheiro dele todo. Uhum. Então, a gente planeja uma parte, a gente coloca ali. O que for ficar, a outra parte vai imediatamente para a aquisição do primeiro imóvel, do terreno, ou lote, Sim. né? Na fase 3 ainda? Já na fase 3. Na fase 3 já Já vai adquire para adquirir o terreno. E a outra parte... Empresário, você vai ter propriedade nos Estados Unidos, empresa, conta, dinheiro, plano seguro, plano sucessório, esporte. A outra parte vai para uma aplicação financeira da empresa dele no próprio banco onde está o dinheiro dele. Se ele quiser, for um cara arrojado, não, eu quero botar uma parte em ações na Bolsa de Valores. A gente tem isso também. Tem uma empresa parceira nossa, que é esse amigo que mora em Houston. Quem atende, Eduardo? Quem atende esse cliente? Você, pessoalmente? Você consegue Eu, atender todos os pessoalmente. clientes? Vou fazer. Gente, E aí? imagina, tu é um cara que quer se internacionalizar e vai ser atendido pessoalmente, diretamente pela propriedade intelectual em pessoa da Nova Corporate e do esporte. Sim. É tratamento VIP, né? A ideia a gente não quer abrir muito Aham. inicialmente. A É. gente entende que no segundo momento vai ser possível fazer isso, mas até para eu colocar alguém para atender os Ninguém vai parceiros, te substituir nunca. eu tenho que justamente treinar Sim. e eles têm que estar acostumados com esse ambiente. Porque assim, o conhecimento que eu estou colocando ali são 40 anos de conhecimento, praticamente, né? Sim. Então, são vivências que eu tive ao longo da E de vida. um perfil específico, E seu. eu vivi a economia americana. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fui em 78. Tá? Então eu acompanhei a economia americana, eu acompanhei a mudança da Flórida de paradigma que é hoje para o que é hoje. Não era na década de 80, não era assim. Então Fala um pouquinho da Flórida. Tá tendo uma movimentação dentro dos Estados Unidos para a Flórida. Por que Sim. É isso? importante o timing, né, dessa operação. Por isso que a gente também escolheu o local específico a e esse Flórida. timing de Fala um operação. pouquinho desse mercado interno, desse êxodo interno, das movimentações internas e sobre a Flórida. Lá você tem uma briga muito grande entre os democratas e os republicanos, né? Então, a Flórida, inicialmente, ela era democrata, que é o vermelho lá. Não, é o azul. O vermelho é o republicano, que é o conservador. É o republicano, é vermelho. É o contrário daqui, né? E a Califórnia, por exemplo, ela era republicana na década de 60, 50, e a Flórida era democrata. Então, eles eram ao contrário. A migração que teve são de características distintas. Então, muito migrante para a Flórida, você tem muito mexicano, não criticando a economia mexicana, não é isso, mas o mexicano vem de uma outra vivência de economia e de país. O migrante que foi para a Flórida é muito cubano, o migrante é do Haiti, são pessoas que... Brasileiro também, né? Muito brasileiro, muito brasileiro. Muito O governador Valadares, Tá tudo lá. tá tudo lá. Verdade, Tem verdade. muito latino, mas eles vieram de economias que vivenciaram a questão do socialismo, né? Então, teve uma mudança de mentalidade. Foram fugindo disso. Foram fugindo. A Flórida, para o americano, era um país de aposentado e de latino. Só que o latino aproveitou essa possibilidade e modificou o seu pensamento na Flórida. Ele não continuou com a mentalidade daqui. Ele saiu de um regime altamente... como é que eu posso dizer? Um regime autoritário e restritivo, foi para conhecer o que era os Estados Unidos, o sonho americano que você bem colocou, e aí acontece o que? A mudança de mentalidade. Expandiu. E naturalmente, esses caras que já tinham experimentado os dois lados, gostaram tanto. Uau.
É. E o cara tá fazendo história. Exatamente. O prefeito de E Miami, hoje, que é o você, Sanches, que é Eduardo Gaglianone está fazendo. Gaglianone. Gaglianone. É. Eduardo Gaglianone, juntamente com o Sportice e juntamente com a Finance Dealer, está fazendo história. Conseguindo internacionalizar o empresário brasileiro. E principalmente o pensamento, a A cultura. mentalidade Exatamente. com legado. Esportes é legado. Com toda essa estrutura segura, desenhada, clara, objetiva, com começo, meio e fim, com toda a estratégia, um ecossistema lá fora que se comunica, funcional, integrado, para poder fazer você ganhar dinheiro, porque tudo isso Exatamente. não vai te custar dinheiro. Tudo Exatamente. isso vai te trazer lucro. Lucro. E quando eu cheguei no final, porque a Finance Dealer faz uma curadoria de soluções financeiras que a gente enxerga no mercado mapeado, para identificar o que tem valor, que realmente funciona, que realmente é seguro, para trazer solução para o empresário. Pra ter essa chancela, né? Quando o João e Eduardo trouxeram o Sportice, né, e eu comecei a entender, a fazer reunião, e quando chegou no final, e eu tive esse insight, o cara ganha, o cara tem lucro para poder se internacionalizar Sim. com toda essa consultoria, com todo esse serviço, com toda essa assessoria. Isso é fantástico. Isso é uma jogada de mestre, então você não pode deixar de participar. E a gente tem também a parte da educação. Por que a gente fala na parte da educação? Que é a mudança da mentalidade. Se você for para lá e continuar com a mentalidade daqui, você vai quebrar. E você vai voltar. Por Você quê? não vai. Porque são situações completamente diferentes. São estruturas completamente diferentes. É. Entendeu? Você tem que ir e você. Ninguém sabe disso que você está falando até agora, da fase 1, da fase 2, fase 3 Não. da mentalidade. As pessoas não sabem, por Não. isso que elas se frustram Sim. e voltam. Exatamente. Porque não fazem planejamento. Não. Exatamente. E você imagina que, por isso que o nosso ecossistema, ele é tão rico, que é o que a gente estava falando, né? De você cria uma mente mestra. O que a Finance Dealer hoje ela consegue proporcionar é justamente um especialista no calibre do Eduardo, que tem uma vida, uma vivência, passar o conhecimento, estruturar um produto para que a gente possa pegar você, licenciado, e falar assim, olha, eu tenho um produto dentro da minha empresa que eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. E você sabe que você vai ter uma gestão de risco, uma gestão de esteira, e o teu cliente, no final das contas, o que ele vai precisar fazer é simplesmente É só o papel. fazer o acesso, colocar o aporte inicial, e você entra dentro de um dínamo. Porque Sim. não é só, você não está colocando o dinheiro lá e o dinheiro fica parado. Ele entra num ecossistema vivo, Uau. onde você vai ter o acesso a várias oportunidades. Dentro, eu queria que você falasse um pouquinho por que você fez a opção da Flórida nesse momento e por que Coconut Grove. A gente estava falando chegar sobre Flórida. Por que que. Gente, vocês avisam pra gente o horário? Mentira! Mas o tempo Falando. voa! Se deixar, eu vou falar umas 5 horas, não tem jeito. Vamos dar direção aqui. Vamos pra gente rapidinho. poder finalizar. O meio ambiente que a gente fala, assim, a gente cria todas as possibilidades ali. Tem algumas coisas que nem um trust fund, por exemplo, tem um custo alto. Não está incluído no projeto. Sim. Tá? Custa Então, alto quanto? dependendo da empresa que você for contratar para montar, você vai pagar ali de 10 a 100 mil dólares. Tá, de 10 a 100, A 100 dependendo mil da dólares, empresa. dependendo da empresa que Mas você aí contratar. o tamanho dela, o tamanho da complexidade do que o cara já tem de lastro aqui. Exatamente. Vai ser proporcional. Exatamente. Né? Então vai ser proporcional à herança, vai ser proporcional à movimentação. Ok. Sim. Isso. A assessoria jurídica para essa organizacional principal, a gente já está incluída. A contabilidade já está incluída. O compliance já está incluído. A montagem da primeira empresa, seja uma LLC ou uma S-Corp, já está incluída. Tá? Então, tem algumas coisas que a gente pode propiciar, que a educação é uma delas, que elas não estão incluídas. O Trust Fund não está incluído, porque é um custo alto. Se você precisar de um advogado especialista para fazer, eu quero fazer um visto de green card ou isso, aquilo, Sim. são profissionais que a gente já tem no ecossistema que vão te propiciar isso até com um valor um pouco melhor, porque vai estar dentro do nosso ecossistema. E tem um parceiro que é um mentor hoje, que é esse que engenheiro civil aqui no De Brasil. Harvard. Só Engenheiro isso. civil no Brasil aqui da UFRJ, foi um dos primeiros classificados aqui, né, depois fez MBA na PUC e depois fez Harvard, né? Então, assim,
ele tem todo um ambiente para te ajudar com a mudança da mentalidade na sua organização para isso. Então a gente tem toda essa esteira. O câmbio está ali, a empresa de câmbio já está ali. Quer dizer, lógico, as taxas são as taxas, então, mas não tem muito como E mudar. você vira a chave do Brasil para a mentalidade dos Estados Unidos e você ainda tem a oportunidade na fase 4 de levar a sua empresa. A gente ainda consegue, dentro do nosso ecossistema, levar você para uma economia aquecida, estável, pegar a sua empresa, tirar o seu produto de Made in Brasil para Made in USA e ganhar o mundo. Isso tudo dentro do nosso ecossistema. Porque aí tem a logística ainda, né? Exato. A Finance, ela começa aqui, se a pessoa tem... eu tenho uma fazenda de 80 milhões de dólares, de reais, por exemplo. Eu não tenho dinheiro, eu tenho patrimônio. A Finance te estrutura aqui para transformar isso em liquidez e a gente conseguir fazer isso. E, por exemplo, o investidor está aqui com uma captação em real e a gente está gerando um lucro com retorno para ele em dólar. A gente está na fase 3. Vamos lá, gente. Então, a fase 3 é justamente essa organizacional. A gente tem um investimento imobiliário, que é o finalzinho ali, tem, né, a parte de seguro, uma parte de investimento bancário. Vai ter também o que a gente chama de tax lien, tax deal, né, que é uma maneira de você pulverizar, fazer pequenos investimentos, né, na compra da dívida do imóvel. Que isso, quem faz são os municípios. E o leilão americano. É um leilão americano. O governo te garante. Então, você está investindo num negócio que o governo está te garantindo. Então, é zero risco. Ok? E adquiriu o terreno. Não, você está adquirindo a dívida. Tem a adquisição do terreno também. Tá? Mas, inicialmente, você está adquirindo a dívida como se fosse o IPTU do cara. Lá, se ele não começou o ano, ele não pagou, a prefeitura ela vende a dívida. Entrou no jogo. Você colocou o cara dentro do jogo. Então, aí o que a gente faz? O time estava formado, o negócio estava girando, o sistema estava girando, e o empresário brasileiro estava aqui perdido, oprimido pelo Brasil, pelo tributário, pela inconsciência, por tudo. Você pegou o cara aqui e você colocou ele dentro do jogo, botou uma camisa nele, né, colocou um boné nele com a logo do time, né, calçou ele, ainda deu equipamento para ele. Agora ele está no jogo. Essa empresa, para você ter uma ideia, a gente pulveriza os investimentos. Então, o que cada um fizer de aporte vai ser na empresa principal. Então, vamos dizer que eu tenho ali 10 investidores, cada um com 10 mil dólares. Deu 100 mil dólares. Esses 100 mil dólares eu vou pulverizar numa série de dívidas de imóveis americanos que as prefeituras estão garantidas. Então, é 1.000 dólares, é 2 mil dólares, é 3 mil dólares, é 5 mil dólares. Então, são imóveis, são dívidas pequenas, que são as dívidas tributárias dele, né? Que, num segundo momento, se o proprietário não pagar, algumas prefeituras, elas entregam o imóvel para o detentor da dívida, que seríamos nós, e outras levam esse imóvel a leilão. Aí a gente também compra imóveis nessa situação de leilão. E o grande segredo ali é que, assim, por exemplo... Deve ser muito prazeroso participar disso. Além do benefício, além da segurança, deve ser uma experiência incrível, como o Eduardo falou desde o começo, que é um trabalho de mentalidade, de educação, de conhecimento. Imagina estar nessa mesa, imagina estar nesse grupo, imagina participar desse movimento, imagina participar da formação, da história, das economias, da globalização, dos movimentos internacionais e nacionais e da sua família, né? Do teu brasão. Gente, assim, eu quero encorajar o empresário, essa família, principalmente o agro que o João falou. Sim. Faça o teu brasão, faça o seu... Você tem teu brasão, Eduardo? Deve ter, né? Porque com a descendência que você tem... Eu tenho o brasão do Galianone, eu tenho o brasão do Abreu, eu tenho o brasão do Gonzales, que é da minha bisavó. Sim, que fantástico. Eu fiz a árvore genealógica toda da família. E tem que ter um quadro com esses brasões todos num lugar de destaque em casa. Então, você vai ter uma primeira propriedade nos Estados Unidos, que é um investimento. Eu tô louca para chegar nessa fase, na última fase, no retorno do investimento. Mas a gente está na fase 3 ainda, que é a aquisição de tudo, terminamos a fase 3. Então, está tudo direcionado. O que é a pólice, o que é a aquisição do terreno, o que é o início da empresa do tax lien, tax deed, que é a pulverização. Ali, a gente tem duas vantagens ali. É muito similar com a questão do seguro, né? Você acaba tendo um teto e um limite para baixo. Por quê? Se 1, 2 derem problema, vamos dizer que eu tenha
40 dívidas, 1, 2 deu problema. Hum. Ok? Então a gente tem que esperar o município, não sei o quê e tal, então não está te dando um retorno rápido. Mas daqui a pouco você pode ter uma que você está recebendo o imóvel. Então você tem um ganho exponencial aqui. Isso é pro grupo. Isso é para o grupo. Pro grupo. Então você pulverizou. O que você tem de perda aqui acaba ficando mínimo para o grupo. Sim. E o que você tem de ganho fora da curva é também dividido pelo grupo. Então no final você acaba ficando com uma média extremamente boa. Você imagina que o De que a gente está margem. fazendo aqui é criar você, levar para um ambiente onde você tem um funding próprio, Sim. onde você tem multiplicação e Uhum. você é um acionista Uhum. de uma empresa que está gerando o ganho imobiliário. Ou Sim. seja, você sai do Brasil, numa situação de estabilidade, vai para os Estados Unidos para ser empresário na construção civil e com um ecossistema todo pronto para sucessão. É algo fora do comum. E é interessante falar, né, Eduardo, que dentro da S Corp você tem a sua empresa e seu dinheiro individualizado, tá? Sim. Não é uma pega, bota no bolo e vamos Não, não. dividir, Não é não. um consórcio. Não, Não. Não, é um completamente consórcio. Cada diferente. um tem a Na sua verdade, empresa de é. forma separada e organizada. Olha, o que nós podemos falar é que fosse um condomínio. A diferença é que o condomínio aqui no Brasil você só tem despesa, você não tem lucro nenhum. É. Entendeu? E lá não, você está num condomínio organizado onde você tem receita recorrente, você tem crescimento. O grupo te possibilita otimizar o investimento Exato. e aumentar a taxa do retorno. E o que é Mitigação de interessante- risco. E mitigação Sim. de risco. E você imagina que você está aumentando seu nível de conhecimento e também a sua expertise, e aí o Eduardo vai te chamar para uma segunda rodada onde ele vai falar assim para você, ó, fechamos a primeira obra, nossa obra ela tem o objetivo de venda, né? Não é o Calma, objetivo. O calma. Eduardo, Não, eu vou o João segurar. já tá lá. Calma, não se emociona, não se emociona. Isso aí é o. Eu tô aqui louca Isso pra aí, gente. isso aí é o sundae da cereja. Calma. Calma. Nós vamos Ele tá chegar na lá. sobremesa da sobremesa. É, Ele tá pois na é. segunda rodada. Mas o João é um cara que tá à frente do seu tempo o tempo inteiro, né, João? Sabe por Ele já tá na segunda Sabe, rodada. eu vou te falar que ele se emocionou muito com isso, porque assim, quando ele começou a perceber, ele já mudou a mentalidade. Então, quando ele começou Mas isso eu te falei desde a primeira reunião, né? Quando você foi apresentar o esporte para os nossos licenciados, eu vi, e eu falei isso para eles quando eu apresentei, né? A gente não vai só apresentar um produto para os nossos clientes, a gente está Não. apresentando uma ampliação de olhar, de visão, de mentalidade, levando o licenciado para um outro nível com um produto com essa complexidade, com essa Sim. entrega internacional. Fantástico. Francine, ontem nós estivemos, né, no Porsche Cup, Uhum. estivemos num camarote do pessoal do mercado financeiro e a gente faz muita pesquisa de mercado. Sim. Não Uhum. existe nada Nada comparado parecido. Não ao que eu Não tá existe. entregando no Eu no tô Brasil. falando pra vocês, a gente procurou isso a vida inteira, É. né? E nós teve uma época, A Eduardo, Finance complemento para os esportes, tá? sim, o a esporte gente não é é o braço completo sem a comercial. parte. Vou Não só fazer propaganda comercial, mas a Finance. estruturação do investidor também aqui. É. Né? Porque a Então- gente começa a tratar ele aqui. Aham. Eduardo, nós já tivemos $500 mil e o César pegou. Francine, a gente tem $500 mil. Vamos para os Estados Unidos hoje. A gente consegue o green card, naquela época eu conseguia, Sim, né? Eu acho era que esse 500 mil, valor, era. né? Eu Hoje falei está em 1 assim, milhão, cara, aproximadamente. na época a gente tinha, eu falei assim, Mônica, não vamos. Eu acho que a Sara era pequenininha. Eu- Eu César, não quero. Eu não tive quero ir, pra mas a ir- gente tinha uma história aqui, né? A gente tinha algo para fazer aqui. Eu tive É. para ir 2 vezes. Essa é a terceira que eu definitivamente estou indo. A segunda foi Uhum. quando a minha ex-esposa engravidou do meu primeiro filho, do Rafael. Né? Eu estava me organizando para ir. Tá? A outra foi no final dos anos 90. E meu filho nasceu em 2006, né? Então ela engravidou em 2005. E aí eu tomei a decisão de não ir. Né? Ela, esposa, né? Não era minha esposa ainda, né? A gente namorava. Mas Sim. Tava começando uma família, estava né? começando a família. Eu falei, não tem a menor condição de eu ir nesse momento. Enfim, acabei ficando. Né? Tem suas razões. Sim, tem razões. Ganzo Letová. É. Isso também é para o bem. E você não vai sozinho, você Sim. vai liderando um time de pessoas que precisavam Sim. dessa solução.
Você vai Exatamente. estar abrindo caminho para levar muita gente com você com solução. Com Isso é solução. solução não de uma pessoa, de uma empresa, isso é solução de uma descendência inteira. Sim, sim. Isso é muito forte, assim, o produto é fantástico. Mas vamos lá, gente, a gente tem que terminar aqui. Aí é onde o John se emocionou, né? É. Quando A ele gente tá na começou, fase 4, quando né? ele começou a perceber a mudança de paradigma, que é você se organizar e se estruturar lá, a cabeça dele, ele falou, cara, mas não pode, não dá pra fazer, eu falei, dá, também dá, mas assim, não, lá também funciona. Ele falou, porra, eu falei, meu irmão, todos os sofrimentos que eu passei minha vida aqui, eu tava para lançar empreendimento imobiliário em 2008, com investidor e com financiamento bancário, o Bradesco deu para trás por causa da crise americana do subprime. Entendeu? Sempre tem. Então, sabe, O tempo inteiro. aí, tem vou alguma coisa. voltar, vou fazer um outro comparativo. Foi feito um estudo das crises que os países do mundo enfrentaram. Eu Cara, tive essa essa mesma parte- reação. Essa parte, cara. Eu Vamos tive essa falar mesma da- reação. Ah, Vamos falar das crises dos últimos 40 anos, tá? Fizeram um levantamento dos é outro últimos... podcast. É outro podcast. Vou falar rápido, Fala porque lá. eu prometo. Então, você faz ideia da média de todos os países do mundo, em média, quantas crises você acha que os países do mundo enfrentaram? A Suécia e a Suíça, uma em 2000 anos. Os Estados Unidos, 2 ou 3? 2,5. 2,5. E o Brasil? O Brasil vive a crise, gente. A desculpa. média geral são 7. 6 e 7. Sabe quantos o Brasil teve nos últimos 40 anos? Uma. 14. Não, Não. uma constante. Uma questão. Uma de 500 anos. São 14 crises pontuais que o Brasil enfrentou nos Com últimos 500 40 anos. Nos últimos 40 anos. Nos últimos 40 40 anos. anos. Nos últimos 40 anos. 14. Os Estados Unidos teve 2,5. É. É. Não, e aí você vê também a questão, né, de como que aquele povo ele foi preparado para resiliência. É outra Entendeu? configuração, Assim, outra é colonização, outra história. tudo. Mas vamos lá, gente. A gente está na fase Aí vamos falar 4, da Flórida. adquirimos o terreno. Bom, a gente não falou da Flórida, né? Sim. A Flórida hoje é a maior economia dos Estados Unidos, foi registrado agora, confirmado nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas. Eles têm mais de 1,7 trilhões de dólares girando em economia. A Flórida sozinha tem mais de 10 milhões de profissionais em idade de trabalho. Sozinha a Flórida tem mais profissionais de trabalho do que dos 40 menores estados. Sozinha a Flórida tem mais profissionais de trabalho do que os 40 Menores Menores estados menores americanos. estados. A Flórida sozinha hoje tem uma economia maior que a da França. Sim, imagino. Olha, temos 4 Temos 4 licenciados online, 4 olha que licenciados maneiro. online. Não, tá aberto para todo mundo, né? Não, sim, mas Se tiverem perguntas, façam suas perguntas e considerações, gente. Escreve aí, fala de onde você está falando, seu nome, seu estado, sua cidade e faça suas considerações e suas perguntas. então ela sozinha hoje é a maior economia americana. Ela sozinha tem mais força de trabalho do que 40 outros estados americanos. A economia dela, se fosse um país, seria o 16º país em economia. Não, Se fosse Não. país. minto, o 8º, se eu não me engano. Eu Sim. falei errado. 8º. E tudo isso fruto de toda essa movimentação que veio lá Sim. da migração, que alcançou e aquela história toda. Estamos fazendo história. O PIB da Flórida é maior do que qualquer país da Europa Uhum. hoje. Qualquer. Qualquer país da Europa. Tirando Rússia, né? A gente não fala que a Sim, Rússia não é, teoricamente, não é Europa, né? Assim, Dali para baixo. pois é. Você tem hoje, para você ter uma ideia, o estado americano, que é o menor em PIB de economia, é o Mississippi. A economia do Mississippi hoje é maior que a economia da França também. O menor estado americano. É para lá que a gente está levando o nosso povo. Pois é. Os últimos de 2000... E não é para morar, para viver. Você não precisa sair do Brasil. precisa sair do Brasil. Você simplesmente vai proteger o que é seu. Seu Você vai ter patrimônio o lá. melhor dos dois mundos. Exatamente. Gente, meu Deus do céu. Estourou a mente. Tu vai continuar vivendo no Brasil, respirando o ar do Brasil, Ganhando vendo a em tua dólar. fazenda.
e vai ter o melhor dos dois mundos. Você vai, se você quiser, você continua morando aqui, tua descendência vai morar aqui, você vai continuar sendo brasileiro, porém você vai criar o que seria uma holding nos Estados Unidos, protegendo o seu patrimônio, ganhando em dólar, investindo, tendo nome, tendo conta, tendo dinheiro. Tudo. E tendo um plano de sucessão lá fora, protegendo o legado da sua família. O melhor dos dois mundos. Pois é. Exatamente. A economia Literalmente americana, isso. a economia americana, se você quando teve a crise em 2008, a economia americana tinha mais ou menos o mesmo tamanho da economia da União Europeia inteira. De lá para cá, quer dizer, de 2000 e, vamos botar aí 2009, né, quando encerrou, entre aspas, né, que de 2009 a 2025, vamos botar 15 anos, de 2010 para 2025, hoje a economia americana é 2,5 vezes a economia da União Europeia inteira. 2 vezes vezes e meia. Então, o desempenho da economia americana é um negócio surreal. A extensão territorial maior, né? Do que Sim. ali, né? Depende dos países da Europa que você inclui, mas é muito parecido. Parecido? É muito É. parecido. É porque a gente está... por causa do jeito que é desenhado o mapa, né? Tem uma distorção do... Você pega a Groenlândia desse tamanho, a Groenlândia é pequenininha, mas no mapa, quando a gente distorce o mapa para botar... O nosso, né? Que o deles é diferente. É. Os Estados Unidos têm um tamanho muito parecido com o Brasil. Mas que você olha no mapa, ele parece muito maior. Mas vamos lá, gente. Vamos começar. Então, eu tô ansiosa para chegar na concretização e no lucro que tudo isso traz. A gente adquiriu o terreno, fez fase 1, 2, 3, a gente está indo para a próxima fase. A fase 4, a gente tem duas coisas funcionando em paralelo. Uma é a construção imobiliária, na verdade 3. Uma é a construção do projeto imobiliário. A segunda é o investimento pulverizado, pequenos investimentos pulverizados. Por que a gente está fazendo isso? Por exemplo, a gente está mitigando o risco e maximizando o retorno. Então você tem um retorno da pólice, você tem um retorno do projeto imobiliário, você tem em vez do dinheiro ficar... Investimento em papel e investimento concreto. Concreto. Tem investimento digital? Ou é papel, moeda e construção? A gente pode fazer, né? E aí tem um outro parceiro nosso que faz a parte de investimento em cripto. Sim. Tem. A ideia opção do cliente. Opção do cliente. A ideia do perfil do cliente. Né? Tá. A ideia do investimento em cripto, eu tinha pensado numa estratégia num segundo para terceiro momento. Quando ele começar quando ele começar a ter patrimônio formado e tiver gerar renda passiva lá, a gente pode usar uma parte dessa renda passiva e já colocar no... Você já chegou onde o João tá, né? É onde ele se emocionou. É que eu fui dando as possibilidades para ele. Entendeu? E você colocar uma parte dessa renda passiva... Você vê que já são sócios, já eram parceiros licenciados Finance Dealer, surgiu aí a conexão, já são sócios, já são irmãos, né? Já estão viajando juntos, indo para a Fórmula Porsche juntos, já estão... Dois apaixonados por Porsche também, né? Exatamente. Ontem a gente realizou ali um sonho, né? De poder estar olhando, vendo. A única coisa que a gente não conseguiu ontem, por incrível que pareça, foi nos boxes. Acho que eles queriam andar na Porsche. Mas um dia vão, né? Porque já estavam na área VIP, né? Os meninos são... O acesso que a gente conseguiu, eles iam botar a gente sentado dentro do carro. Que eles patrocinam, né? Um dos carros. Então a gente ia pro box e poder sentar dentro do carro e tirar foto, né? Mas no final da corrida eu já tava falando. Só que os compromissos não deixaram. A gente já saiu de lá, nós saímos de lá para outras reuniões, porque a gente tá aqui, veio aqui para fazer conexão e fazer dinheiro. Né? Entendeu? E eu sou um piloto frustrado, né? Eu tenho pé pesado, eu gosto de dirigir, adoro pilotar, entendeu? Para mim, eu gostaria de ter sido. A Porsche Cup, para mim, é um objetivo. Mas, gente, assim, vamos lá, por que a gente fala a mesma língua? É muito o perfil da Finance Dealer, né? E é muito por isso que a gente tem conexão com o nosso cliente. Porque o perfil do licenciado Finance Dealer é esse cara empreendedor, com a veia empreendedora, que enxerga além, que vê o futuro, que quer navegar, que quer transitar acima da velocidade, porque ele tem essa gana da adrenalina e...
sabe mensurar o risco, né? Sabe fazer com que toda essa energia canalize para trazer resultado. Esse é o perfil do licenciado, por isso que a gente se conecta e por isso que a gente conecta com o cliente, porque ser empresário no Brasil é isso. É um cara que tem um sonho, que acreditou no sonho, investiu no sonho, foi lá, comprou estoque, lugar, fez tributário, contador, contratou gente, tal, não sei o quê, e quer entregar. E tudo que a gente faz é muito voltado com propósito. E os propósitos se unem. Nós somos sonhadores, mas que estamos concretizando, né? Graças a Deus por isso. Agora você imagina, né? Já que você usou, né, esse jargão, eu vou pegar o que é nós estarmos ontem na Copa Porsche, né? Porsche 500 e o que a gente faz na Finance Dealer, que é alta performance. Sim, tá? alta performance. Para que a gente chegue a alta performance, para que aqueles carros cheguem à velocidade que eles chegam, para que os pilotos consigam controlar aquelas máquinas naquelas condições extremas, o que é necessário? Explosão. Não só, muito treinamento. Treinamento Sim. e planejamento. Muita disciplina, Combustível bom. muito planejamento, que é o que Uhum. nós na alta performance precisamos ter. Quantos de nós precisamos estar suportando a pressão do dia a dia, Sim. suportando Para ter explosão, tem tudo isso antes, toda a Sim, engenharia, sim. toda a tecnologia, todo o treinamento, toda a performance, para botar a pressão faz a explosão e faz andar. Exato. É isso que a gente vive, alta performance comercial. Exatamente. Todos esses espaços, esses passos que você mencionou antes, se você não planejar ele lá no começo, você não vai chegar lá no final. E o esporte se faz E o isso. esporte faz isso. São as dores que eu passei ao longo dos anos, que eu vi amigos passarem, de dificuldade na sucessão patrimonial, dificuldade na aquisição de crédito, foi onde eu entrei na Finance, né, que eu vi um ambiente de estruturação, Sim. né, que a gente não encontra no mercado. Eu sei o que é o banco com hot money. Tinha a época do hot money ainda, né? Da década de 90. Não é da minha época. Eu peguei a época do hot money, era o hot money. Que ele te 90 eu era criança ainda. o banco te emprestava de noite. É o overnight. Tinha o overnight e tinha o hot money, que era curto prazo, 15 dias. Doideira. Cara, é um negócio Mas, gente, vamos lá. alucinante. Vamos para as fases do... Já falou da Flórida. Vamos Eu vou para as voltar, fases... agora eu vou começar a falar um pouquinho mais da Flórida para poder explicar a construção. A mudança da Flórida ao longo dos anos, na década de 80, por exemplo, ela era muito degradada. Que eram os primeiros migrantes, né? Você tinha... a Cuba tinha fechado poucos antes, pouquíssimas décadas, né? Então, a Cuba antigamente era o playground do americano com dinheiro. Eles iam para Cuba se divertir, depois teve a revolução, eles fecharam. Então começou aquela migração em massa, outros países no entorno acabaram tendo alguma coisa similar. O povo que chegava nadando. O povo que chegava nadando. Exatamente. Que passou a amar a liberdade. Então, no início ali, teve uma situação muito complexa. Eu quero deixar público aqui a minha tristeza com Wagner Moura, porque ele é um excelente ator, ele é maravilhoso. Sim, eu adorava ele, mas não dá, né? não dá. Ai, Era poxa melhor vida. deixar a imagem dele como o Capitão Nascimento. Não era? É. E ele fez um filme sobre... Sim. Qual é o nome daquele filme? Marighella. Foi É? do Marighella? Que ele vira casaca, que ele... É o sim. Marighella. Que aí no final aquilo tudo é pra exaltar o socialismo É o cubano. Marighella. Que tristeza, não consegui mais assistir Wagner Não, Moura. esquece. Wagner Moura era melhor você ter ficado com a imagem do Capitão Nascimento. Cara, tava melhor, bicho. Mas tem esperança pra você ainda. Nessa época, o próprio Chico Anísio, né? O Chico A Anísio, gente conheceu o Chico Anísio, o sabia? Chico Anísio, ele era Na socialista. Eluí do Barra Shopping. Ele era socialista, ele apoiou o partido, não sei o quê. Depois ele virou um simpatizante, depois ele virou um realista. Exatamente. Que bom, então tem Ele esperança. tem pra Wagner Moura. vídeo dele falando isso. Que Sim. bom. Tem vídeo. A Flórida, ela passou por uma mudança de mentalidade do latino que foi para lá. Na década de 80, ele tinha essa dificuldade, né? Tanto que, assim, na década de 80 a gente comprava muita coisa em Miami, né? Com os parques começaram no final da década de 60 e aí as pessoas começaram o turismo migrar mais para Orlando, não tinha aeroporto internacional, você tinha que descer em Miami. E o centro de compras começou a migrar para Orlando. Em Miami, teve uma época que a gente tinha medo de comprar, porque antigamente a gente ia para Orlando, voltava e comprava em Miami. Só que passou até em Miami ser coisa falsificada. Foi quando o próprio governo começou a intervir.
E foi onde mudou o paradigma de Miami. O prefeito de Miami hoje, que é o Soares, que é um descendente de cubano, cara, é um cara sensacional. Olha Miami isso. hoje está voando por Sim. conta dele e dos governos que tiveram antes dele, que foram republicanos, né? Então, assim, o migrante que foi para a Flórida, especialmente Miami, ele entendeu que ele tinha que mudar a mentalidade para poder se estabelecer e se organizar e prosperar ali. É. Né? Então aquilo cresceu hoje exponencialmente. Na época da pandemia, né, muito do americano do norte desceu, que é o que a gente chama dos estados do Sunbelt, né, que é o cinturão do sol, né, são os estados do sul, porque na pandemia você estava trancado dentro de casa, um frio de rachar naquele negócio, Lá em cima. entendeu? Aí eles começaram. E nos estados do sul, e tirando Califórnia, porque é muito caro também, você tem mais espaço. As Sim. casas no Texas, os terrenos nas casas das Flóridas, então eram imóveis projetados para você poder ter o Conforto, né? conforto e o convívio na área externa. Isso. Já Nova York, Chicago, Não não tem é. isso. É difícil. É Então, outro estilo de vida, é né? outro estilo de vida. Né? Nova York, Chicago se construía muito com Vancouver, tudo com tijolinho, né? Que era uma maneira de auxiliar na Temperatura. temperatura, na proteção térmica. Né? Além de ter o drywall por dentro, né? Que é o wood frame por dentro, entendeu? Você tinha o tijolinho. No sul, não. Então, Mas vamos lá. Vamos para o imobiliário. o Então, imobiliário. entendendo essa mudança de mentalidade, a cidade começou a crescer exponencialmente. Eles criaram um bairro que é o Brickell, hoje, que é considerado um novo centro financeiro. A Bolsa de Valores de Nova York abriu uma filial lá, do mesmo jeito que ela abriu no Texas, agora ela tem uma filial lá em Miami. Os grandes bancos de investimento, JP Morgan, a Citadel, né, todos eles estão indo para Miami. A Citadel... Isso ao longo do quê? Dos últimos 5 anos? Dos últimos 5 anos. Isso. Mas aí foi o planejamento. Isso é uma Alguém pensou nisso, né? uma preparação que foi feita dos últimos 20 anos. Por isso que eu queria falar da... Tem uma parte orgânica também. Tem. Né? Tem. E tem a parte intencional. Tem. Quando no final da década de 80, 90, Nova York também estava passando por o mesmo problema que hoje está passando de novo, Chicago e a Califórnia. Flórida também passava nessa época, Miami principalmente, que era a desorganização. E Nova York teve um prefeito que era o Rudolph Giuliani, que era o tolerância zero. Exatamente. Então Nova York mudou. Quando Nova York mudou, Miami começou a se organizar diferente. Foi mais ou menos na mesma época. Ele foi exemplo para o mundo inteiro. Foi. Teoria das janelas quebradas, que ele comprovou e tal, uma série de coisas. E Miami continuou seguindo. Só que em Nova York você tem muito mais vertente democrata do que republicano. Então ele não conseguiu se manter, né? Os republicanos não conseguiram se manter no governo de Nova York, então eles regrediram. São Paulo, né? São Paulo, capital. Exato. Para mim é chocante. Exato, exatamente. Vamos lá, vamos continuar nos Estados Unidos. E aí Miami cresceu dessa forma, né? Estruturadamente. Miami, Orlando, os parques influenciaram muito nisso. Sim. E desenvolveram um bairro específico para se tornar novo centro financeiro. Uau, ele vai falar agora. Né? É agora que ele vai falar. Brickell se tornou um segundo centro financeiro hoje dos Estados Unidos. As empresas, o Google saiu, a Amazon, todos eles vieram para Miami especificamente. E a gente escolheu um produto atrelado a isso, que é em Coconut Grove. Fala, Miami é a cidade que mais recebe milionário no mundo hoje. Né? Você tem hoje, está se tornando a maior economia da Flórida, que era Jacksonville. Ninguém sabe conhece Jacksonville? Não. Pois é. Jacksonville é no norte, que a Flórida ela é um L assim, né? Não é um L, vou voltar pro... É tipo uma arma, né? Então é uma arma, sim. Então essa parte de cima a gente chama de Panhandle, né? Que vai até o Texas ali e tal. Jacksonville ela tá aqui, bem nessa quina aqui.
e ela tem mais ou menos a mesma construção. A Flórida tem um relevo, né, uma orla muito peculiar, né? Tampa tem baía, Miami tem baía, Uhum. Jacksonville tem baía. Então são cidades que souberam aproveitar e A crescer logística, né? em torno Funciona. disso. É. Houston tem baía, que é no Texas, né? Uhum. Mas tem. Então o relevo da orla ele consegue dar uma complexidade diferente, né? O porto é fácil de você entrar, de Que sair. West, já conheceu? Que West? Sensacional. Ai, a gente não foi. O César brigou comigo da última vez que ele queria ir. Primeira vez que eu andei de jet queria ski foi em Key West. Aquele É. jet ski de ficar em pé aqui, mas rapaz, É, nossa, o que eu seria caí muito naquilo bom. ali. O Até César o, agora tá curtindo a Jerusalém Celestial, mas ele não Amém. conheceu o que West. E eu vou ter que carregar isso comigo, porque fui eu Você que vai, não conhe- deixei. você vai conhecer e vai contar pra ele depois. Não tem Conta. problema não. Entendeu? Então, assim, por que a gente pensou em Coconut Grove? Hum. Você tá na Flórida, em Miami, e você tá a 10 minutos, menos de 10 minutos de Brickell, E uma demanda reprimida por imóveis de alto padrão, de alto padrão. que você não tem, a sua esteira de tempo entre lançamento e venda é muito curta. É. Dependendo, Aquecido, né? exatamente. Dependendo do valor em que que é a especialidade do Eduardo, de precificar Tem um bem imóvel de alto padrão e a o- precificação desse imóvel, desse nicho. Então você provavelmente esse imóvel não vai chegar nem a estar concluído e será vendido. Sim. Provavelmente. 500 mil dólares, 525 mil dólares, toda essa assessoria, aquisição de terreno, construção do imóvel de alto padrão alto e padrão. provavelmente a venda dele antes da conclusão Antes da conclusão. com lucro. Com- Exatamente. Quanto de lucro? Qual a previsão? A previsão é a gente está entre 15, conservadoramente, entre 15 e 20 em dólar ao ano. Ou seja, em 2 anos eu estou dando a ele entre 30 e 40. Você imagina, resumindo, você sai do manicômio tributário do Brasil, você vai para um país estruturado, você estrutura a tua família, tua associação, com uma taxa irrisória, que é a taxa de acesso, e pega o teu patrimônio e já coloca para rentabilizar. Você não vai Pra fazer rentabilizar. Você aventura. adquire, você constrói e Isso. ainda tem lucro com isso. Não, toda essa esteira fica Uhum. por conta da Finance e da Nova. Sim. Você leva o seu dinheiro para render com estabilidade, né? Fazendo multiplicação de capital, e você tranquilamente, se você quiser, tá convidado aí a conhecer a obra. Tem esse detalhe, né? Tem. Ah, sim, Tem esse ó, a detalhe. porta tá aberta ali, você vai poder. Sim. é. Não, vai ter Não todo. precisa ir, mas se quiser pode. Sim. Vai ter toda uma estrutura. A gente vai botar câmera na obra, a gente vai fazer, vai Sim, fazer as é. mídias sociais da obra toda semana para ter o Sim. acompanhamento. Então o cara vai. Onde ele estiver no mundo, se ele quiser, ele vai poder abrir a câmera e olhar o que está acontecendo na obra naquele exato Exatamente. momento. Então vamos lá. O cara colocou 525 mil dólares. Essa média de 15, 20% ao ano, no final ele vai ter quanto na mão? Então, vamos fazer. 650 mil dólares? Por aí. 600? Vamos botar. Então ele vai ganhar 100 mil dólares Ele vai para botar. se internacionalizar. Exato. Ele botou Então tá. 525, a gente vai dar uma. Vamos colocar 30%. Quer dizer, não vão ser só 30%, porque 30% é o da obra. O Eduardo falou que ele está sendo conservador. Conservador. Tá, gente? O negócio que vende assim. 30% Tem em fila dois- pra gente comprar. 30% em pra 2 comprar, anos né? da obra. Só que você está esquecendo que ele tem o rendimento da pólice. Sim. Exato. Ele tem o Exatamente. rendimento do dinheiro que ficou no banco enquanto a obra estava sendo feita. Tax Lien, Tax Ele tem Deed. o rendimento do tax lien da pulverização. Gente, se for contar o que ele vai economizar na sucessão dele, isso nem É. se mensura. Não, A, comum. a sucessão Você- dele lá, se você estruturar ela Gente, da vamos, forma. vamos cancelar esse podcast? Não vamos gravar tudo de novo e vamos aumentar esse ticket? Porque, de verdade, Sim, de verdade. Se o cara não lucrasse nada, se fosse elas por elas, porque quanto a gente perde dinheiro, quanto a gente não faz, quanto a gente paga só Sim. pro serviço, sim, e ainda sim com risco. sim. Se a gente cancelar esse podcast agora e lançar isso a 600 mil dólares, para no final ficar elas por elas, O é um cara bom tá produto. feliz. É um bom produto pro É um cara. O bom cara tá produto. feliz. Mas E é. aí eu vou te dar o sundae da cereja, né? Quando você finaliza isso no primeiro ciclo, né, dos 2 anos, digamos assim, Uhum. a gente vai para um segundo ciclo, ok? Uhum. A possibilidade desse segundo ciclo é o dinheiro que se rendeu, em vez de fazer uma obra,
Eu Fazer abro duas. duas. Gente, a casa tá arrumada. Eu Não a- tem mais essa construção toda, já Não. tá tudo pronto. Aí é só multiplicar. Vendeu, pegou os 650 mil de volta, bota duas. Eu Isso. abro duas obras. E já alavancado. Já alavancado com captação Uhum. dentro do sistema financeiro americano. Isso vai maximizar o retorno. Aí eu não estou dando mais 30. Aí eu já estou dando mais de 40 em 2 anos. Né? Você vai, 40? acima de 40. Então, Acima de 40? eu tô dando, inicialmente eu estou dando entre 30 e 40 em 2 anos, Uhum. nesse primeiro projeto. No segundo ciclo, em 2 anos a gente vai estar acima de 40. Uhum. Lógico, você vai a gente está fazendo a conta de 2 anos, tá? Então, entre 30 e 40 no primeiro, seria entre 15 e 20 por ano. Para o segundo ciclo, eu estou dando mais de 20 por ano pro investidor, porque e aí eu estou pulverizando mais. Uhum. Aí ele pode chegar daqui a 4 anos, na hora que a gente vai abrir um outro ciclo, ele virar para mim e falar assim, não, eu quero pegar uma parte, eu quero fazer deixar, e eu não quero investir em outro projeto. Uma parte a gente vai botar aqui, mas uma parte eu quero comprar um imóvel e continuar proprietário, para gerar renda passiva. Né? Então a gente vai colocar ele num projeto de townhomes, alguma coisa do gênero, que vai gerar renda passiva dentro de um projeto de syndication, que são imóveis que são para renda especificamente. Em Miami hoje você tem prédios específicos de renda para aluguel, porque os prédios, a convenção predial lá, eles podem ser, o condomínio não quiser, ele não deixa você alugar o teu apartamento. Sim. Tem isso. Então hoje tem prédios sendo construídos, que nem a gente tem hoje aqui, Charlie, enfim, específicos para aluguel, e aí você pode colocar uma parte do seu dinheiro ali, ou a gente também construir, né, grupos especificamente de imóveis um pouco melhores, Sim, né, aí tem... para abre o aluguel. leque, né? Exatamente. Aí a gente começa a abrir um leque, são aqueles imóveis um pouco mais baratos, que a gente vai manter aquilo rodando, alugado e tal, que é o que vai gerar renda passiva. Eu, particularmente, não faria. Sim, Eu continuo botando o dinheiro na construção, que é o que eu conheço mais, que eu gosto, enfim. Sim. Né? Isso é uma paixão minha. Então eu continuaria eternamente no processo de A gente construir e já deve ter vender. 1h30 de podcast. Já fechamos. 1h50. Jesus! Vamos É o fechar. conteúdo para dias falando. Não, É, só que deixar a gente eu- precisaria fazer uma coisa aqui que eu acho que para fechar com chave de ouro. sim. Nós falamos do investidor. Agora, o que o nosso licenciado Finance Dealer ganha com isso? Isso é importante a gente fazer. O que a gente está fazendo para o O licenciado? nosso licenciado Finance Dealer é a força comercial da empresa, né? A Finance Dealer é um hub de negócios com N soluções financeiras, né, dentro do seu portfólio. E o nosso licenciado, hoje nós temos 320 e tantos licenciados espalhados em 23 estados no Brasil, são a nossa força comercial. Ele é o cara que comercializa, né? Que Ele é vai, nosso que tá em motor. campo, que aciona o cliente final, que traz para a esteira, que tem a conexão, que toma um cafezinho, conhece a secretária, o diretor, o contador, o advogado, a esposa, o nome do cachorro, e entrega, né, oferece, prospecta já soluções e é altamente comissionado por cada solução. Então, cada solução financeira, cada produto como o Sportse, produtos fantásticos, produtos altamente comerciais, produtos de alta performance, e além da comercialização desses altos produtos, tem toda a nossa entrega, todo o nosso ecossistema, né? Tem a mesa, o acesso, o treinamento, a capacitação, né? Existe um conglomerado muito denso na entrega da Finance Dealer e numa mesa muito prazerosa, né, rapazes? Sim. De prosperidade, né? Assim, a nossa missão é realmente proporcionar a prosperidade, né? Alavancar as empresas, alavancando também as nossas pessoas físicas, criando lastro, dando patrimônio para a nossa família, desfrute para todos nós. Falamos aqui um pouquinho do Sportse, porque cada ação, cada estratégia é um universo, que é propriedade intelectual da Nova Corporate, do Sportse, de todo o legado do Eduardo e do ecossistema dele. Nós temos aqui uma pergunta, é isso? Comentário. O sonho americano disponível ao alcance do empresário. Quem é que lê sem óculos? Pois é. Opa! Eu não vou nem me atrever a pegar, porque meu óculos está lá no Agora outro tudo faz lugar. sentido. Smith, querido. Ó, produto bom, né? O Smith
faz parte do nosso ecossistema. O sonho americano disponível ao alcance do empresário na garantia de não se tornar um pesadelo, sendo garantido na Exatamente. materialidade da construção civil e real estate, etc., securitizado. O Smith é especialista no mercado imobiliário aqui no Brasil, sabe do que a gente está falando, fez o comentário dele com propriedade de causa, é nosso parceiro também. Mas como eu estava falando, cada ação, cada estratégia, cada momento, cada fase, cada concretização, cada ferramenta é um universo. Então, para saber mais sobre esse universo, grupos de 9 empresários que queiram se internacionalizar, cada cota a $525 mil. Tudo é muito personalizado, tem que sentar na mesa com a gente. Para sentar na mesa com a gente, faz contato, né? Seu Instagram, Eduardo G. Abreu. Eduardo G. G. Abreu. Abreu. @ Eduardo G. Abreu. Seu Instagram, João? João Lemos Neto, com 2 T's. E não podemos esquecer aqui, Finance Dealer, né? Qual é o nosso arroba? Finance Dealer Brasil. Fala com a gente, chama o direct, vai ter suporte lá para atender. Vem para a mesa, né? O Eduardo pessoalmente, essa sumidade tá atendendo, né, os nossos prospects do esporte. E tem que ser rápido, né? Exato. Tem que ser rápido. Vamos Na embora que a gente já tá montando esse na grupo. hora que a gente fechar o primeiro grupo, para abrir o segundo grupo vai levar um pouquinho de tempo. Sim, lembrando Depois que... como a gente quer fazer um atendimento personalizado, só depois que eu tiver estruturado inicialmente lá é que a gente volta para abrir outro grupo. A gente vai fazer fila, né? Depois que fechar o primeiro, a gente vai fazer ali a programação, a gente vai continuar organizando, a Finance vai estruturar quem precisar, mas a gente vai levar um... A gente já está em final de novembro de 2025, é algo agora para o primeiro trimestre. Né? Para 2026 você já está se internacionalizando. Exato. Vou pegar o gancho aqui do João, que ele estava falando do licenciado. Sim. O que o licenciado ele tem que entender de diferente nisso? A Finance faz a remuneração do licenciado, só que a gente vai trazer o licenciado para o retorno financeiro junto com a gente, no final. Então ele tem ele vai receber no começo, como uma taxa de acesso, negócios, uma taxa de acesso, mas na taxa de retorno a gente também vai trazer ele junto. Então ele vai entender que ele vai fazer parte dessa perpetuação. Exatamente. Enquanto o cliente dele estiver dentro da esteira participando do projeto, ele tem a PL toda junto finalização de ciclo, ele vai participar junto com todo mundo. Sim. Connect Solutions, João Lemos, Nova Corporate, Spotsy, Finance Dealer, um conjunto de soluções que vai trazer equity para o nosso cliente e para todos envolvidos na esteira, inclusive licenciado, que é o representante comercial desse produto, tá? Trazendo o cliente. Gente, vamos começar a despedir. É um conteúdo realmente, dá vontade de ficar aqui Se um deixar, dia eu vou falar aqui uns 2 dias. Né? Porque é muito ensino, né? E é expansão de mente. Fantástico. Obrigada, Eduardo. Obrigada, João. Eu que agradeço. Estamos em São Paulo, estamos em Alphaville. No domingo. Era no domingo. Um domingo de manhã. Hoje o Eduardo está voltando para o Rio de Janeiro. O João tem negócio aqui em São Paulo ainda, né? Fico aqui até quarta, quinta-feira. Mas a gente está despedindo. Eu agradeço, né, a presença de todos, a participação, a interação. E agradeço. Eduardo, Mônica, vem cada um oi. A Eu Mônica que agradeço. Tá aqui com a gente. Um beijo. A Mônica linda, maravilhosa. Nossa, obrigada por estarmos aqui. E vamos embora, gente. Vem para a mesa conversar com a gente. Considerações finais. Despeçam-se. Bom, para você licenciado, eu acho que você tem agora uma chave na mão para virar aí. Eu vou falar para você com toda certeza, olhando para essa câmera. Acredita no processo. Viva o processo com intensidade. Coloque a semente na cova, tá? E faça o que eu fiz há 8, 9 meses atrás. Eu, junto com aquela mulher maravilhosa que está ali fora das câmeras, decidimos, junto com a Francine, encarar a ausência do César e transformar isso realmente num ecossistema hoje que nós temos executivos e continuar o legado do César. E a gente está colhendo os primeiros frutos. Então, só tem uma forma de você colher os frutos. É semeando, cuidando, para que você possa colher. Você só não consegue fazer dinheiro conosco aqui na Finance se você não trabalhar e ficar esperando cair do céu. Então, vem para a Finance. Obrigada. Eduardo. Então,
agradecer a todo mundo. Deixa eu chegar mais perto do microfone. Agradecer a todo mundo, agradecer a oportunidade. Né? E eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que o que a gente quer fazer é mudar a mentalidade e transformar isso num legado. É um legado do César que a gente quer aproveitar para espelhar e transformar isso para um legado para todo mundo. A gente quer levar isso para as outras pessoas, que isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida inteira. O César também sempre gostou muito disso, que é partilhar essa informação. Não adianta a gente conquistar as coisas sozinho se a gente não tiver com quem compartilhar. Então, partilhar, né? Possa multiplicar, multiplicar e transformar isso no legado. Eu venho para a mesa e esportes. Esporte. Obrigada, gente. Abraço. Tchau, tchau. Aê! Obrigado, um abraço.